Sejam muito bem-vindos, minhas margaridas. Vocês estão no Pod Welita, um podcast que fala de carreira profissional, de vida, de histórias interessantes e pessoas interessantes. O que é mais engraçado é que a gente começou falando só de mundo corporativo no Pod Welita, mas agora a gente está trazendo vários temas e vários segmentos de carreira totalmente diferentes. Hoje a minha convidada, ela é chiquérrima. Ela speak English, fluency. Então a gente vai entender como que ela entrou nesse mundo aí do inglês. Ela vai falar do livro dela, que é infantil, que é uma gracinha. Então vou trazer para vocês. Obrigado por vocês estarem aqui. Ah, e outra coisa, vai lá, se inscreve, compartilha, dá o like aí, faz tudo o que tem que fazer também. Tem Pod Welita lá no Spotify, vou falar porque senão meu irmão briga comigo também, que ele vive brigando comigo, né? Então com vocês, Dona Samantha. Seja muito bem-vinda ao Pod Welita. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz. Eu também fico feliz que você aceitou o convite. Conheci a Samantha na Bienal do livro, através do Flávio, né? Sempre querido Flávio, né? Como sempre. Foi sim. E assim, o que me chamou bastante atenção é que inglês, para mim, é um idioma que eu sou apaixonada, né? Eu tenho uma história de amor e ódio, né? Tipo assim, eu Como amo. muitos. Eu amo, mas a minha história com o inglês, ela é interessante, porque eu vou contar, antes da Samantha se apresentar, vou contar para vocês que isso é engraçado. Meus pais são pernambucanos, né? E eu cresci, meu pai falando... Eu achava que meu pai falava inglês fluente. Ah, Porque meu pai sempre falou que ele era dos Estados Unidos de Pernambuco. entendi. E ele ficava, sabe assim? E ele imitava. Tipo, e criança não tem noção do que é verdade e Sim. que não é. Então, na minha cabeça, meu pai sabia falar inglês fluente. Só que não, ele inventava um monte de palavra lá. E eu cresci apaixonada por inglês por causa do meu pai. Ai, que legal. Olha que interessante. Legal, E aí, hoje, né, viajar é diferente de lá no passado. E realmente, gente, ir para o Pernambuco, dependendo da sua condição financeira, era como se fosse ir para os Estados Unidos, entendeu? Entendi. Então, quando ele falava isso, e aí ele falava, então, na minha cabeça, fora que os Estados Unidos em si era outro planeta, outra órbita. Sim. Mas pensa assim, tipo... Marte, Saturno, era outra realidade. Porque era outra realidade mesmo da vida. Então, para mim, o inglês ele tem um significado, né, muito grande. E aí, lógico, né, eu fiz FISC, aquelas letrinhas do FISC, né, enfim. Mas seja muito bem-vinda, eu quero agradecer novamente a sua presença. E eu sempre começo a fazer a seguinte pergunta para os meus convidados, né? Quem são os espermatozoides responsáveis por vocês estar aqui? E aí você fala um pouquinho da sua história de vida e daí a gente toca, fica tranquila. Ah, legal. Então, né, estou aqui graças à minha mãe Alice e meu pai Edson, que eram professores, olha só. Tá vendo? Os pais são então, sempre, né? Isso. E aí, os meus pais, eles falavam inglês. Ah, que chique. Eles falavam mesmo. Eles falavam mesmo. Eles eram professores de inglês. Tá. E eles se conheceram na faculdade. Que fofo. Sim, porque os dois faziam letras. E aí, a melhor amiga da minha mãe era da sala do meu pai e apresentou os dois. E minha mãe contava que ela conheceu meu pai porque ela viu ele cometendo um erro de inglês. E ela foi lá corrigir. Mulheres. Somos mulheres, não tem jeito, né? E aí, então, aí eles se conheceram e casaram, tiveram a minha irmã, tiveram eu. E aí, os dois trabalhavam em escola. Sempre escola, tá. Nessa época, sim, Tá. né? Que a gente era pequena, eles trabalhavam em escola. E aí, eu ia muito com a minha mãe pra sala de aula. Ai, que bonitinho. Não sei nem se é porque minha mãe não tinha com quem... Eu acho que ela tinha com quem deixar. Eu acho que é porque eu enchi o saco mesmo, porque Você eu queria queria ir tá pra... junto, eu né? queria ir pra escola. E aí, e a gente tá falando de anos 90. Hoje em dia, outra realidade. Não sei nem se é permitido levar filho pra sala de aula. Eu já vi vídeo e tal das pessoas levando, mas... Não sei se é assim que funciona. Mas anos 90, né? Pra quem é muito novo, tem que entender que era outra realidade. Total. Outra, né? Terra de ninguém.
Então, Mas era bom, né? com certeza, com Era certeza. Mas só delícia. quem viveu sabe. É, verdade. E aí, eu ia muito pra sala de aula com ela. Tá. Então, eu ficava... eu não alcançava a lousa. Pra você ver como eu era pequenininha. Pequenininho. Então, eu colocava uma cadeira e ficava desenhando na lousa enquanto ela dava aula. Que bonitinha, gente. Aí, às vezes, eu caía, atrapalhava a aula, chorava. E aí, depois que eu cresci um pouquinho, cresci assim, 5 anos. Ela me dava... Adolescente. É, 5 5 anos, anos. adolescente. Porque eu ia desde bebê. Eu ia. Caramba. E aí, eu era meio que filhinha dos alunos, eles, sabe, queriam realmente, cuidar hoje de em mim, dia- brincar comigo e tal. E aí, ela me dava algumas tarefas pra fazer. Então, distribui a folha do mimeógrafo, não sei quem é mimeógrafo. Amiga, ai, que adorava a gente ficar cheirando. O cheiro aquele- de álcool. Né? Por que a gente é assim? Aí a gente não então. sabe por quê, né? Mas aí eu distribuía as folhas, quando tinha que dar alguma coisa, quando tinha que recolher, recolhia. Então eu tinha pequenas Assistente, né? tarefas ali com 5 anos, foi meu primeiro emprego. Primeiro emprego, é verdade. Fosse hoje é exploração. É, exatamente. Mas eu ficava ali, eu amava. E aí a laje da minha avó dava vista pro pátio da escola, dessa escola, que a minha mãe Olha. trabalhava. Tá. Então, assim, era muito. Eu ficava ali, às vezes, de fim de semana, eu ia também. Da laje, eu ficava vendo o recreio dos outros períodos. Então, nossa, minha vida era 100% na escola. Caramba, Era 100%. E aí, depois disso, minha mãe, ela acabou optando por não continuar, né, na sala de aula. Essa escola fechou, na verdade, e aí foi o momento que a mãe resolveu mudar de carreira ali. E ela começou a escrever apostila para concurso público. Caramba, inteligente sua mãe, hein? Olha. Porque ela era professora de português e inglês. Então, Tá. ela escrevia, fazia os textos, os exercícios simulado para concurso público. E o meu pai, ele continuou aí na escola por muito tempo. Ele foi coordenador e tal. Ele seguiu, né, na escola. Mas a minha mãe teve essa mudança. Mas eu ficava na escola o tempo todo. Ali da mãe o tempo todo. E isso te influenciou. Aí você foi pra escola normal, né? Uhum. Acredito que você era a mina do português e inglês na escola, Com provavelmente, certeza. né? Com certeza. Porque, aliás, você não tinha nem opção de errar, né? Não, E meus pais corrigiam. Então, Eles corrigiam. Se a gente falasse errado e tal, eles corrigiam. isso daí é uma das coisas que quem, né, filhos que têm pais que trabalham com essa questão linguística, Uhum. né? Eu fiz um semestre de letras. Ah, é? Eu fiz um, porque eu gosto. E quando eu fiz, tinha até latim. Gente, eu sou Ai, é legal. apaixonada por Legal. latim. Latim é maravilhoso, né? Acho que a gente tinha que ter. É bem interessante. Nossa, e bem eu lembro interessante. que assim, eu era tão interessante. Eu parei porque eu não estava conciliando na época a faculdade com o trabalho, e aí era uma área que era muito puxada e. Uhum. Enfim, acabei não priorizando, fechei, tranquei e não voltei. Mas assim, eu lembro que eu tinha aula de latim e engraçado assim, modo de falar, o professor que dá aula de latim, ele gosta. Então, quando tem um aluno que gosta, sabe? Tipo assim, Uhum. nossa, que legal que ela gosta, né? Sim. E aí eu lembro que, tanto que eu tirei 10 nas minhas provas de latim, eu lembro disso até hoje. E aí eu peguei a apostila e imprimi na época e falava, professor, isso daqui é tal coisa, e ele ficava encantado porque eu gostava. E eu acho que o idioma, seja no caso inglês ou português, né, a língua portuguesa, né, que nós tomamos a língua portuguesa, eu acho que é tão essencial isso, né, me dói o coração hoje esse monte de encurtamento. Ah, Nossa, meu Deus, me dá desespero, mas tudo bem, a gente vai se adequando, né, mas eu acho que para escrever, realmente para escrever e se comunicar, né, que eu acho que isso é uma coisa legal da gente falar. E aí, beleza, você foi lá para a escola. Fui pra escola e tal, segui. E aí, Olha só, né? As coisas da vida. Meu sonho de Sim, princesa era ser bailarina. Ah, você tem cara de bailarina. Mas toda nunca delicada. fiz balé na minha vida. Sério? Por que não Porque rolou? nunca dava. Ah, tá. Sempre tinha alguma questão ali que não dá pra eu fazer balé.
E aí teve uma época que eu fiquei meio que velha. Tem uma idade, né? Não que assim, hoje eu vejo muita gente fazendo balé até assim, com 60 anos, eu acho super legal. Mas na época não tinha tanto. Tá. E também eu era muito velha para as crianças e muito nova pra turma de adulto, essas coisas. É Então, muito injusto, né? Esse meio termo aí, né? Igual modelo, né? Hoje em dia Sim. tem modelo de todas as idades, mas antigamente não era não assim. tinha, não. Hoje em dia tem plus size, Exato, né? Tem outras aí. Maravilhoso. Sim, muito legal, mas na época não tinha essa opção. E aí a minha mãe falou, então, por que você não faz inglês? Você gosta, sempre... Porque meus pais falavam um pouco comigo, mas nunca foi algo formal. Vamos sentar aqui e vamos tá. aprender inglês. Então, eu já sabia muita coisa, mas nunca tinha estudado formalmente. Ah, é? É, Olha que interessante. isso eu já tinha Isso uns- foi bom para os seus pais, hein? Eu achei que legal essa postura deles. Sim, porque eles sempre falavam que ia ser muito chato estudar com a mãe, estudar com o pai, ia ser muito chato, Aham. né? Muito... Sim. são papéis diferentes, né? E tal. Então, ela falou, por que você não faz inglês? Vai pra uma escola e tal, não sei o quê. E aí eu fui. Tá. Fui estudar com 13 para 14 já. Então eu não era novinha. Então, para as pessoas, né, Isso, começa que primeiro. falam, ai, não, mas é que eu não sou mais criança. Eu não era também. Primeira crença. Vamos quebrar a primeira crença aqui. Criança aprende mais rápido. Realmente, tem, né, as janelas de aprendizagem ali Isso. estão mais abertas e tal, mas não significa. Eu não aprendi criança. Eu aprendi com 14 anos. E aí, você foi para uma escola normal, padrão. Fui para uma escola de bairro, que hoje em dia nem existe mais. Tá. Era do bairro mesmo. Você fazia tipo um colégio e o inglês, por exemplo. Tá. Umas 2 vezes por semana ali, fazia o inglês. E não era, assim, um super curso, porque era de bairro, era muito pequenininho, não tinha tantos recursos ali, né? Uhum. Mas aí eu fiquei ali uns 2 anos e aí depois mudei para uma escola maior. Tá. E aí, o fato de você ter esse contato com a linguagem, com o idioma, né, dentro de casa, mesmo que eventualmente, mas você acha que quando você foi para a sala isso te ajudou? Que eu costumo dizer que tem uma chavinha. A minha tá quase abrindo, eu juro que ela vai abrir, pá, né? Aquela coisa assim de destravar. Para você era mais tranquilo? Aquilo fluía de uma maneira mais natural para você? Porque tem isso, Sim, né? Tem sim. Tem questão de aptidão, então a gente Tá. tem aptidão para algumas coisas, né? A gente tem a isso é questão legal. não sei se as pessoas conhecem as inteligências múltiplas, né? Que Tá. cada pessoa ali tem uma inteligência que é um pouco mais forte do que as outras, né? Tá. Eu, por exemplo, para esportes, para matemática, sempre fui péssima. Sempre fui péssima. E já na parte linguística, eu tenho uma memória muito boa. Ah, é? Então, jogo da memória, aquele jogo Genius. Comigo, ninguém ganhava. Sério? Nossa, né? Eu tinha, já foi melhor. A gente vai ficando mais velho, vai. Mas quando eu era criança, minha memória era fotográfica. Olha que interessante. Então, eu sempre tive mais aptidão para as áreas Tá. linguísticas. Ah, entendi. Então, no português, era a minha melhor matéria na escola, inglês, né? História, aí ia para exatas. É o que a gente fala na neurociência de você... Que é a neuroplasticidade, né? Você cria caminhos, né? E seu cérebro, ele vai criando a sinapse, né? Que é a neurociência da aprendizagem, né? Sim. Vai criando e algumas coisas você estimula mais, outras menos. Não o que você quer, nem você falou. Não é que, matemática, ok, vamos ter que aprender. Mas se você puder escolher... Sim, não, e assim, eu me dava bem, eu sempre tirava notas altas, sempre fui bem nerd. E aí tirava as notas que precisava em matemática e tal, mas não era o que eu gostava também, né? Então tem essa questão. E aí, mas assim, eu era muito curiosa, então eu ficava perguntando pra minha mãe, como é que fala mesa, como é que fala copo, como é que fala microfone? Sei. E aí eu ia perguntando. Então quando eu fui pro curso, eu já sabia realmente muito, muito vocabulário. Então assim, eu não sabia formar frase. Não sabia formar umas coisas só, né? Não formava frases. Mas eu sabia muito vocabulário e pronúncia também. A minha pronúncia era até que boa, né? Na época, porque eu também ouvia muita música, filme. Eu sempre fui bem, bem geek.
Então, Ai, que bonitinho. eu sempre tive muito contato. Então, Tá. isso é muito importante. E aí, quando você foi... Aí, isso já foi criança, aí você foi pro colégio. Beleza, vida que segue. É. Você fez colégio normal, que era antigamente, que hoje é o médio, né? Que a gente chama. É. Porque tinha o profissional, lembra que antigamente na minha época tinha profissional. Até hoje tem, né? Que são as escolas técnicas, né? Eles chamam, né? Não fiz técnico, fiz na escola normal, na escola pública a vida inteira. Aham. A vida Mas era inteira. boa antes, né, cara? Era. Eu tive inglês, eu aprendi inglês na escola pública. Eu vou dizer que na minha época já tava um Já tava pouquinho zoada? defasado. Não vou também. Nossa. Não, é que a gente tem alguns aninhos de diferença que ninguém precisa saber. Mas na minha época eu tive professores que eram muito bons, assim. Sim. Tanto que eu amo literatura. Olha só, a gente tinha aula de literatura, sabe? De você entender. Eu lembro que eu fiz um trabalho sobre dadaísmo. Cara, e eu lembro que eu lia sobre dadaísmo. Aí eu lembro que o dia eu tava andando na Paulista, eu passei em frente da Martins Fontes, né? Aquela livraria que tem, e tinha um livro de dadaísmo. Eu falei, caramba, olha que legal. Isso é uma memória lá de trás, entendeu? E eu lembro que os professores de inglês, que era parecido com esse professor de latim que eu tive, o fato de eu gostar do idioma e também ficar perguntando, porque também é do aluno, né? Se o aluno se interessa, mas foi uma época que eu peguei uma boa, vamos dizer, um bom tempo, assim, pra gente poder se estimular e tá ali aprendendo, entendeu? Aí pra você foi ok, foi normal, beleza, fechou. Aí, assim, terminei a escola, eu não queria ser professora. Ah, sim, claro. Então, porque as pessoas falam muito mal, né, da carreira, né? E assim, realmente, né? É desvalorizada, não tem o valor que merece, tem todas essas questões. Inclusive, eu acho um absurdo 15 de outubro não ser feriado. Com certeza, não com é? certeza. 15 de outubro tá lá o professor dando aula. Gente, tem feriado de tudo que é negócio, por que não põe 15 de outubro feriado? Esse é um que eu acho que tinha que ser justo. Com certeza, Pois não, com certeza. É que nem o Dia da Mulher colocam as mulheres pra trabalhar. Graças ao Dia da Mulher, hoje nossa equipe será totalmente feminina. Não, querida, é day off. Tchau, eu quero um spa. Prepare um spa pra mim, por favor, né? Tristeza, mas enfim. E aí, então, eu pensava, né, assim, eu sempre gostei muito de criatividade. Eu era criança mais hippie, Lúdica. assim. Tá. Que eu não jogava, nunca tive videogame. Nunca tive um videogame. E eu gostava de pintar, de desenhar. Não desenhava bem, não pintava bem, não tenho esse talento. Mas eu gostava. Ok. Gostava muito de brincar de faz de conta. Era sempre tudo muito assim, no quintal. Eu tive o privilégio de ter um quintalzão. Ai, que delícia. E da minha época também, a gente brincava muito na rua. Isso. E era seguro, né, naquela época. É. Então, eu brincava muito, assim, com as coisas, assim. E sempre gostei de criar, de criatividade, assim, de planejar. Eu sou ótima com planejamento. Então, eu fui fazer a faculdade de publicidade e propaganda. Nossa, que interessante. Porque eu falei, vai ser uma carreira que eu vou poder criar, que eu vou poder planejar, vou fazer as campanhas publicitárias e tal. Fiz a faculdade de publicidade inteira, me formei, bacharel, eu sou bacharel em eu nem li a sua descrição porque eu falei, eu gosto de que a pessoa fale. Eu sou bacharela em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Olha, chique, pessoa chique. Me formei com 21. Nossa, que novinha, hein? Eu entrei na faculdade com 17. Menina, 17 para 18. Novinha. Porque eu terminei o ensino médio com 17, já emendei a faculdade e foi. E me formei com 21. Só que era muito difícil, agora é o momento da honestidade, era muito difícil arrumar emprego em publicidade. Eu não conhecia ninguém, E aí é um mundo muito fechado, né? Eu fiquei tentando e tal. E nisso, com 18 anos, eu comecei a dar aula de inglês. Tá. Então, nesse período aí junto com a faculdade, né? Eu comecei a faculdade, comecei a dar aula de inglês. E aí, entrando mais nessa história,
eu tinha notas sempre muito boas Hum. na escola que eu estudava na... A gente pode falar o nome da escola? Tranquilo. Eu estudava na FISC. Tá. Ai, não fiz. É. Ai, aquelas músicas, as letras, aquele papelzinho me ajudou tanto. Eu Ah, amava. a FISC por muito tempo, eu não sei como tá hoje, mas Eu acho que deve estar online, né? Deve estar tudo app, né? não Essas sei. coisas. Mas lá eles tinham muito forte, assim, da música, a questão da música, né? Sim, eu fiz FISC também. E aí eu estava lá e as minhas notas eram sempre assim, 9,8, 9,9. Não posso dizer o mesmo. E aí Ah. o diretor, uma coisa assim, um diretor da escola era casado com a dona de uma outra FISC, de outro bairro. Ah. E eles estavam precisando de professor. E eles falaram, tem uma aluna aqui que tem notas muito boas, quem sabe a gente não treina ela e tal, não sei o quê. E aí me contrataram, eu nunca tinha pisado numa sala de aula na vida. Cara. Não, nem sabia o que tava fazendo, mas eu já tava terminando o curso. E aí me deram turmas de criança e básico. Então, assim, coisas que eu conseguia lidar. Tá. Né? E lá eu trabalhei na FISC por 5 anos. Bastante, hein? Muito tempo, é. E aí, lá era legal porque toda sexta-feira a gente dava aula de segunda a quinta e de sábado, porém sexta-feira era exclusivo pra gente ter treinamento. Ah, entendi. Capacitação, né, dos professores. Exatamente. Nossa, isso é bom para aprender, né? Isso. E aí eram 2 horas de treinamento de como dar aula Olha. e 2 horas de inglês pra melhorar, pra eu terminar que eu não tinha terminado, né? O curso. Ah, tá. Eu tava no finalzinho ali, mas eu ainda não tinha terminado. Então, era 2 horas de inglês e 2 horas de treinamento. Tá. E foi ali que eu aprendi mais, assim. Sendo bem sincera, foi ali onde eu mais aprendi a dar aula. Olha. Porque foi... E aí eu aplicava as coisas que eu aprendi, eu aplicava nas aulas. Aham. Né? E aí eu fiquei lá por 5 anos, cheguei a ser coordenadora lá. Caramba, quantos você tinha? 20... Quando eu fui coordenadora, eu tinha 21, 22. Meu Deus, bebê. Eu era. E eles tinham um hábito de contratar. Aquela unidade em si, não estou falando de todos. Mas aquela unidade em si, que hoje em dia nem existe mais também, contratava professores muito jovens justamente para poder treinar. Desenvolver as pessoas, tá? Do jeito que eles queriam. Sem Uhum. vícios, nem nada. Isso. Aham. Então, eu era mais velha nessa época que eu tinha Poxa! 22. Meu Deus. Eu era mais velha. Cara, eles eram meio paizão, né? Porque É. pra ter pessoas tão jovens assim, né? E querer realmente ensinar mesmo, né? Sim. Aí você ficou 5 anos lá. Fiquei 5 anos, isso. E aí, Aí você já tinha terminado a faculdade? terminei. Tá. E aí eu falei, mas eu tô indo tão bem nessa carreira de professora, assim, tá aparecendo oportunidades, eu fiz curso nesse meio tempo. Aí eu falei, não sei mais se eu quero ser publicitária. Vou ter que tratar de carteira de cliente, vou fazer lá meu portfólio, o cara vai ficar falando que não tá bom, né? Porque É. cliente é isso, né? Sim, não, é uma carreira muito legal, né? Mas assim, não era, não sei, eu comecei a me identificar mais como professora, comecei a gostar mais do que eu tava fazendo. Tá. E aí eu fui para uma outra escola como coordenadora já, né? Fui trabalhar em uma outra escola. E aí eu falei, não, se eu decidi fazer isso, então vamos fazer direitinho. Aí eu fui fazer faculdade de letras. Ah, vá. Sério? Aí eu falei, não, vamos fazer direito. Então eu vou fazer. Aí lá fui eu fazer faculdade de letras. Aí eu fazia faculdade de manhã, porque eu trabalhava tarde e noite. Tá. Eu Caramba, saía hein? da escola, tipo, umas 10h30 e tinha aula às 7 horas da manhã no dia seguinte. É porque hoje as aulas vão até 10 horas. Mas antigamente era até as 23, viu, alunos? Que às vezes eu dou aula na exatamente, faculdade também, né? É Sim. até as 10 hoje em dia. Sim. Não pago o adicional noturno do professor, tudo bem, porque eu cheguei uma época que eu dava aula até 11 horas. Eita, nós, não. Mas o aluno não fica até 11 Não horas. Mas fica, nem. né? Aí as faculdades falaram, não. Nem meus professores. Os professores falam 10h30, a gente tá bom. Beijo! Não é porque, né? Dependendo da onde você dá aula, o aluno precisa ir embora, né? Às vezes E o você mora professor longe, também, né? né? Então, Não tem é necessidade. que a gente tem que bater ponto. Tem, Então não adianta. Você pode até dispensar, mas você tem Tem que que ficar. bater até 11 horas. É verdade. Essa você conhece, né? Conheço. Nada mudou. É isso aí.
Ah, Então, e aí eu fui fazer a faculdade, aí fazia, só que eu fazia o contrário, né? Fazia a faculdade de manhã que e aí delícia. E trabalhava trabalhava tarde e noite, saía tardão lá, todo dia, 7 horas da manhã 7 na horas da manhã. faculdade. E fiz presencial. E aí meus É, colegas, é engraçado que eu já tinha uns 24 aí nessa época, meus colegas tinham 17 e sim. tal. E aí era meio diferente. Não, imagina eu que eu tô fazendo psicologia Ah, mas aí você faz presencial? presencial. Aí eu É. tenho de 17, de 22. Eu me sinto a tiazinha da galera. É legal, dá uma Não, é da hora. revirada, né? Não, é da hora. Eu gosto, eu gosto. É legal. Ah, E aí, no último ano de faculdade, ah. pandemia. Ai, que dó, gente. Ah, Na época eu tava fazendo estágio, eu fiz estágio em escola pública. E aí, pandemia, online, aula online. E aí, no último no ano, último ano, né? Aí eu concluí a faculdade na pandemia, né? nem teve formatura? Não teve. Ai, gente, isso foi tão frustrante para as pessoas, né? Pra mim, eu vou dizer que não foi tanto, porque eu já tinha tido a colação de grau da outra faculdade. Ah, Então eu tá tenho bom. foto, eu tive o momento, eu vivi o momento. Exato. Eu tenho foto, peguei, sabe, usei a roupinha, então, tudo certo. Ah, eu falei que eu quero de novo, não quero nem saber. Já É. paguei até a formatura, quero tudo, quero nem Tudo saber. inclui, tudo É tem isso aí, direito. tudo, all inclusive. Mas daí eu não tive. Aí eu fui. Se você, né, eu fiz letras, português e inglês. Tá. E aí eu tinha a opção de fazer pedagogia por menos tempo, porque eu Ah, é, conseguia licenciatura. eliminar Isso. várias matérias. Aí eu já Exato. emendei, falar, tamo aqui, Não vamos lá. acredito. Aí fiz pedagogia. Mais 2 anos? 1 ano. Ah, tá. Nossa, que delícia! Porque Sensacional. você elimina as matérias, então É. sobre as coisas específicas da pedagogia, Isso, né? exatamente. Então aí. Tá, então foram 4 anos de publicidade e propaganda, 3 anos de letras e 1 ano de pedagogia. Uma bicha não é brincadeira, não, hein? É. Aí, depois de um tempo, eu fiz pós em. Tô terminando agora, nesse mês, termina esse mês. Pós em psicopedagogia. A psicopedagogia é muito E interessante. neurociências. E hoje você dá aula, como é que você tá? Eu dou aula particular, só tô dando aula particular. Eu trabalhei aí, né, nesse período, 10 anos em escola, Ah, sempre escola? sempre em escola. Trabalhei por 10 anos em escola. E aí, no ano passado, eu comecei a trabalhar só online. Tá. Deixa eu te perguntar, nessa questão de escola, né? Que você tem, assim, de desafios, curiosidades, coisas engraçadas aí para contar no teu percurso aí profissional? A escola era sempre bem desafiador, porque, principalmente nos últimos anos, eu acho que está ficando mais desafiador trabalhar em Também escola. acho. Uhum. Eu vou ter que falar, né? A postura dos pais, muitas vezes, acaba Sim. não colaborando muito. Então, a gente vê, às vezes a gente quer ajudar o aluno, fala, olha, ele não tá indo bem, mas ele pode fazer um reforço, ele pode fazer isso, pode fazer aquilo. E aí você vê os pais, às vezes, ou desinteressados, Sério? sério, muito desinteressados, não querendo saber, ou então não aceitando. Não, você está falando que meu filho tem dificuldade? Como assim? É, nem me fala. Então, assim, não, mas eu quero ajudar. Assim, tudo bem seu filho ter dificuldade, não tem Faz problema, parte, faz parte, inclusive, mas né? vamos pensar junto, vamos tentar ajudar. Mas, assim, não, nos últimos anos eu tenho percebido uma diferença muito grande nesses 10 anos que eu fiquei em escola. Nossa, que interessante. Do começo e pro final, assim, da postura dos pais. O que eu, assim, vou falar olhando mais até pro lado comportamental, né? Então, por exemplo, assim, eu estudo bastante coisa sobre autismo, né? Então, uma das coisas que fica muito claro é quando você vai reportar para o pai, ou quando você tem uma suspeita, ou alguma coisa do tipo, né? Até a própria teoria, né? Quando você começa a estudar questão do ABA, né? Do comportamental, tem muito a questão da negação. Então, e por quê? A gente, ou pelo menos o que eu tenho visto, é que assim, vamos supor, o pai idealiza um filho, né? Então, para quem acaba, vamos supor, o filho nasce com uma síndrome ou com algum transtorno, é diagnosticado, ou tem uma dificuldade de aprendizagem, que nem você está comentando,
E aí você posiciona o pai, porque você sabe que depois a culpa é sua, né? Quem é professor sabe. Inclusive, a culpa é sua, entendeu? Então, o que eu vejo é uma questão daquela que é aquele gráfico do luto mesmo, sabe? De negação, resistência, depressão, e aí a pessoa aceita e vai. Mas é todo um processo, né? E, por exemplo, aula de inglês. Às vezes o pai, sei lá, a mãe trabalha fora, o pai, essa vida louca que hoje em dia tá todo mundo tendo, assim. Aí vamos supor, o pai, a mãe não tem com quem deixar tarde. Ah, põe na escola de inglês. Aí a criança sai da escola normal, padrão, entra na van e a van leva para aula de inglês. E a aula de inglês acaba não sendo como foi, tipo assim, Prazerosa. prazerosa e sim só um subterfúgio para ele ficar 3, 4 horas ali para Ocupado. estudar para o pai depois ou quem, sei lá, for ir buscar a criança na escola. E aí na época de férias é aquela loucura, né? Que aí quer fazer reforço, e aí não tem, a escola fecha. Então, e aí como assim? Ele fica 3, 4 horas na escola e ele não tá aprendendo? Sim. Então eu vejo que às vezes tem essa negação. Sim, com uma certeza. resistência e uma negação dos pais. E aí, aquilo que você falou, né? Tem criança que não tá afim, né, gente? Não, Mas Tem assim, criança que não gosta, né? com certeza. É a questão de aptidão também. Às vezes a Aptidão. criança tem aptidão para um esporte, alguma coisa assim, tá tudo bem, não tem problema, gente. Não tem problema, tá tudo bem. exatamente. Mas assim, a questão do luto é real, Não é? Eles entram realmente em luto e tá tudo bem, isso é um comportamento super aceitável, porque você, né, a É pessoa expectativa, né? tinha uma expectativa, às vezes tem medo, não sabe como lidar, não sabe o que eu vou fazer, não sabe muito bem como procurar ajuda. Então, assim, é super compreensível. Mas, assim, acaba prejudicando a criança se você não entra na fase de aceitação. Se você passa por todos esses estágios e não chega na fase de aceitação. Exatamente. Porque tá bom, realmente, né? Você tá ali no processo de luta, mas você tem que ajudar a criança. Sim. Ela tem que ser o foco principal, né? E quantas crianças eu não vi que poderiam estar, assim, com um desenvolvimento muito melhor, mas não estavam porque não estavam tendo o acompanhamento necessário. Tinha muito isso. Crianças que a gente falava, eu não sou psicóloga, então Tá. assim, não posso diagnosticar, não sou psiquiatra, não sou Sim. neuro. Mas por estudar psicopedagogia e tal, A gente percebe, né? a gente vê. Então tinha crianças que eu olhava e falava, talvez seja autista. Sim. Tem ali, bate em Tem algum várias espectro, características. né? Então a gente tentava falar com os pais e via assim, não, mas isso é porque ele é preguiçoso, isso é porque ele é tímido. Tentavam arrumar ali algumas desculpas e não faziam nada. É que é a negação, que é difícil, né? É difícil, Pro né? pai, assim. E a gente falava, não, mas tenta conversar pelo menos com uma psicóloga pra ela falar se é ou não. Porque se não for, o que é então? O que é? Vamos descartar, né? Porque- Que é o que eu acho que isso que é o importante. E acho que o principal, assim, o professor não é inimigo. Gente. Gente, o professor não é inimigo. Então, o professor não é inimigo e não é pai dos seus filhos. Também. Que isso também é Também. importante, porque hoje está terceirizando. Com certeza, com certeza. A responsabilidade é de cada um, que nem eu sou professora universitária, eu dou aula para adulto. No meu caso, é o seguinte, o aluno, ele acha que ele é cliente porque ele paga Tá a pagando. mensalidade. E aí ele fica jogando na sua Eu cara, pago o seu eu salário. tô pagando, você tem que fazer o que eu quero. Não, meu amor, não. Não é assim. Entendeu? Não, Não. porque primeiro ele tem que respeitar. É o mínimo, Isso é né? uma das coisas que eu acho. Porque hoje, uma amiga minha falou isso e ela falou, Má, hoje em dia, no caso do aluno adulto, né? O aluno, ele não está indo para dentro da sala de aula para aprender, ele está indo para confrontar o professor. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Porque ela também dá aula em pós, essa coisa toda, tal. E aí teve uma situação específica que eu vivi, inclusive, uns dias atrás, numa turma de pós-graduação. E ela falou isso para mim, eu falei assim, nossa, sabe quando na hora ela Faz falou, sentido. né? Depois eu fiquei falando, eu falei, é verdade, porque o cara entra no Google, aí ele pesquisa o que ele quer perguntar para você. E aí, geralmente, aula online, por exemplo, né? Tá lá, online. Aí ele pesquisa. Ah, professora, tal coisa, tal coisa. Se você não responde o que ele quer, que é o que tá no Google, aí ele vai, mas no Google tá falando isso, isso, Ai, isso. meu Deus. Meu querido, se você já pesquisou no Google e você já tem a resposta, fique com a resposta do Google.
E aí tem hora que eu não sou nenhuma doce mel, doce, não sou, gente, não sou. Me respeitou, eu respeito, não me respeitou, sinto muito. Então tem hora que você tem que colocar o aluno no lugar dele. E é um saco isso, porque parece uma guerra que você tá falando. Uhum. E isso porque eu tô falando com adultos. Sim. Agora você imagina você com um pai, com uma criança pequena, que o pai tá tratando, aí entra a psicanálise. Todas as frustrações dele da vida, que ele tá jogando a responsabilidade do que ele não foi para aquela criança, e aquela criança tem que dar tudo que ele não foi, porque ela virou um troféu para a sociedade, Isso mesmo. e aí ele não tem aquilo dali. E a culpa é da Samantha? Né? Não tem. E assim, aí eu falo, as crianças são tudo de bom. Falei, Da Fô. eu falei que eu tava com isso aqui, e vai virar corte. As crianças são tudo de bom. Quem implica Então, são os pais, muitas vezes, né? E assim, não, o professor não é inimigo, gente. O professor, se ele fala as coisas, é para ajudar. Ah, mas tem profissional. Tem profissionais e profissionais em todas as áreas. Tem médico bom, tem médico ruim, tem Exato. cabeleireiro bom, tem cabeleireiro ruim. E assim, tudo bem, tem professores que às vezes não são aquilo que você esperava. É. Tudo bem, também já tive. E como? Nossa, Normal. tudo certo. Mas assim, a maioria das vezes, o professor tá falando porque ele quer ajudar. Ele quer ajudar. Então, assim, a criança está com dificuldade, se interesse. Isso. Olha com carinho, né? Porque assim, e se o professor tiver errado? Tudo bem, mas pelo menos você foi lá e investigou. Exatamente. Sabe? Eu também. Quando os professores falavam isso do meu filho, eu ficava atenta, sabe? Assim, e eu era neurótica, né? Sabe? Assim, levava em tudo que é lugar. Ai, mas será que ele tem isso? Mas será que ele não tem? A neurótica louca, assim. É o não. mínimo, assim, você se interessar. Quantas vezes eu não liguei para os pais para falar, seu filho vai reprovar, ele não tá indo bem. E tinha pai que me cortava. Pai, eu falo pai, mais do que mãe. Ah, é? Pai, Ah, pai. De chegar, me interromper e falar, não, fala com a minha esposa. nossa. Não, mas eu não tô conseguindo conversar, ela não tá atendendo, você não pode... Não, eu não quero saber disso. Fala Isso com não a é minha meu esposa. papel, né? É. Tipo assim, isso não é meu papel. Gente, se interessem pelas crianças. Elas são o futuro de tudo, né? Seu filho, sabe? Se interessa pelo seu filho. Tenha carinho, né? Amor. Assim, Tenha. que depois eu tô estudando tanta coisa de criança que eu tava falando pro meu filho, eu falando, nossa, filho, se a gente tivesse noção da importância de uma criança, mas a importância, entendeu? Porque essa criança vai virar um adulto. E se a gente não cuidar dessa criança, cara, a gente vai ter uma sociedade totalmente Doente. distorcida. Quando você olha para esse contexto, você fala assim: se as pessoas fossem levar a educação de uma criança, o amor, o carinho, o aconchego, sabe? Porque eu fui uma criança, você também foi, todo mundo Sim, todo foi. mundo. E por que que a gente. É até uma das coisas que eu falo, né? Quando a gente é criança, dependendo do ambiente que você tá, você pode errar, é bonitinho, não sei o quê. Aí você vai pra empresa ou pra outros lugares, não pode, você não pode, não sei o quê. Aí você fala, por que quando a gente. Por que que a gente maltrata o nosso adulto e a gente não respeitou a nossa criança, né? Ou às vezes a gente respeita a nossa criança, mas quando chega no adulto, vira tudo o que vira. Então, se a sociedade, né, em si, se ela fosse pensar mesmo, é uma decisão muito séria, né? Colocar uma criança no mundo, educar, dar amor, dar carinho e tal. Com certeza. Essa é a parte chata, né? Agora, tem parte legal? Ai, muito. Então Nossa. vamos. Nossa, bora. é um Agora sim. trabalho muito gratificante. É. Nossa, os alunos que eu tinha 18 anos, né? E eu tinha muita criança, assim, aluno criança nessa época. E hoje eles são todos maiores de idade. Todos. Que legal. E aí eu vejo eles, assim, fazendo coisas profissionais e tal. E eu fico muito feliz. E eu tenho um aluno que ele entrou na USP. Olha. E ele me mandou mensagem falando, você fez parte disso, não só como professora, mas tantas vezes que eu quis desabafar e você escutou. Então você fez parte não só do meu sucesso, né, profissional aqui, acadêmico, né, Aham. mas como da minha vida também.
Eu acho que o papel do professor, né, nesse sentido também é tão importante, né? Com certeza. É que nem eu te falei, né, que eu dei aula assim, né? Eu dei aula muitos anos na graduação. Graduação em si, eu dei, tipo, quase 10 anos. Depois, hoje, eu só dou aula em pós, porque não consigo, né, ficar fixa, né? E, e uma das coisas que eu vejo, assim, então, eu peguei alunos que, sei lá, não estava namorando, aí começou a namorar, e aí hoje está casado, aluna que tem filho, que já se tornou uma mulher, Aham. sabe? Então eu acho que isso é gostoso, assim, né? É Tipo, muito. mas você tem alguma história interessante, assim, que você pode compartilhar de algum aluno que... Legal, uma história legal, assim. Eu trabalhei bastante, assim, com alguns alunos que tinham dificuldades de aprendizagem Que legal. e distúrbios talvez não diagnosticados. Então, É, porque assim, hoje é mais comum, né, falar sobre isso, mas... quando o professor recebe o laudo, ó, o aluno tem isso. Beleza. Às vezes vinham síndromes que eu nunca tinha ouvido falar. Hum. Quando eu recebia, eu falava, beleza, vou pesquisar. Aí eu pesquisava e via que, por exemplo, tem a síndrome de Williams, que é uma síndrome que as pessoas que têm essa síndrome, elas se dão muito bem com música. Olha que interessante. Elas pegam música muito fácil e tal. E eu, Então tinha uma aluna que tinha síndrome de Williams. Aí eu vi que tinha música, comecei a aplicar música ali Para ele absorver. toda a aula. É. E aí dava certo. Então, assim, quando o aluno vem com laudo, é o melhor dos mundos. Porque a gente fala, sei o que está acontecendo, sei como procurar a solução. Dislexia, existem fontes do computador que, se você usar, o disléxico consegue ler melhor. Hã? É, Fonte do Word? existem fontes. Você tá Agora, eu não vou brincando? lembrar quais são as fontes. Não, fica tranquila, Hum. não é esse o objetivo, é só pra gente, que isso é legal, é Mas dica. eu tenho lá até salvo, porque eu sempre consulto lá. Faz tempo que eu não tenho alunos com dislexia. Mas quando eu tinha, eu usava essas fontes nos meus slides, nas coisas que eu preparava, porque ele consegue ler melhor o tamanho da fonte. Mas se não é dislexia, isso não ajuda. Tá. Então, quando vem o laudo, é perfeito. Que aí você consegue Porque a trabalhar. gente, ok, o que é? Não sei o que é, vou pesquisar. E eu sei as ferramentas. Mas muitas vezes eu tive que trabalhar com alunos que não tinham laudo e não tinha nenhum interesse da família em procurar esses, né, ir atrás desses laudos. Mas você entendia que tinha alguma Tinha, coisa. com certeza. Inclusive, a família às vezes trazia. A família falava assim, abre aspas, né? Ele tem problema, fecha aspas. Mas o quê? Já foi investigar? Ah, não, ele é assim, nasceu assim. Ah, claro. E Muito aí obrigada. não tinha ali um interesse. Inclusive, o problema é seu. Então, aí você vê o que você faz com ele aí. Nossa, muitas vezes. Inclusive adultos. Caramba. Que tinham ali um atraso cognitivo, uma deficiência intelectual. Tá. Então, apesar de serem adultos, a família que cuidava ali da questão escolar, porque Sim. eram adultos com deficiência intelectual. Então, o que a gente vai fazer, né? E aí eu tive casos, assim, de alunos que eu fiquei por muito tempo com esses alunos e me virando nos 30 ali, acerto e erro, porque eu não sabia, né? Como eu disse, quando você não tem o laudo, você não sabe. Aí eu ia me virando, né? Então eu tentava uma coisa numa aula, dava tudo errado. Eu falava, ixi, Hoje foi hoje eu... Na próxima eu tentava outra coisa. Aí deu certo, então tá. Então tem isso. E aí eu ia aprendendo e tal. E tem alunos que até hoje, assim, me mandam mensagem. Tem aluno que não esquece um aniversário meu. Você tá brincando? Não, e eles não têm nem... Eu tenho um aluno que ele não esquece um aniversário meu, ele não tem nem rede social. Como assim? Ele lembra. E ele manda mensagem. Todo aniversário, toda data comemorativa, todo... Caramba, só que legal. Né? E isso que me move, assim, porque é realmente muito gratificante. E nessa época dessas questões que você tá falando, você estava presencial em escola, né? E aí foi o que você falou, você estava na sala e na coordenação, seria isso? Teve os 2 períodos. Aí deixa eu te perguntar, né? As minhas frustrações. Vamos falar do inglês. Vamos falar depois. Né? O inglês é considerado um idioma universal. Sim. Então, se eu for para a Índia e for para
sei lá, qualquer Islândia. é o inglês. Mesmo Sempre vai ter alguém que sabe falar, né? isso. Então, esse é o ponto. Sempre vai ter alguém, mas não. Tipo assim, né? Pelo menos meia boca macarone, né? Que eles falam assim. Então, assim, na prática, todo mundo, universalmente falando, até que se, né, mude esse conceito, todo mundo tinha que saber inglês, né? Você, nessa questão de aprendizado, né? Que nem eu fiz que eu acho que depois do FISC, eu acho que eu fui pro CNA. Na época, eu fui até o primeiro certificado que tem. Fui até o primeiro. Então, assim, eu sei ler, para mim ler é tranquilo. É tipo, tanto que quando eu coloco o filme, eu deixo a legenda em inglês para eu poder treinar. Eu tô colocando a minha questão porque aí cada um vai se identificando, né? Mas, e aí uma coisa que para mim é interessante, que é isso, vamos supor, eu amo inglês, eu gosto, eu pego, nossa, que delícia, tal, mas tem hora que eu fico assim, vamos supor, eu tô aqui, aí eu tô ouvindo, e daqui a pouco eu disperso, né? Aí eu vou, gente, tá no inglês. Ou quando eu vou pra palestra em inglês, né? Que nem, às vezes eu tô lá e eu escuto, eu tô aqui, aí daqui a pouco, aí eu volto. Putz, o que ele falou mesmo? Aí eu tô no delay, entendeu? Porque eu tô tentando traduzir o que a pessoa tá falando, e tem coisas que vêm normal, e aí eu me sinto, falo, uau, nossa, que chique, sou influente, não sou. Só não. Mas assim, o que eu quero te dizer, com a tua experiência, né, com tudo isso que você já viveu, vendo a criança e dando aula para adulto, que depois a gente fala sobre isso, mas assim, essa questão do idioma do inglês, o que você vê? Se fosse para você, sei lá, falar a respeito disso, porque eu não sei se eu tô conseguindo, que nem meu filho, ele faz inglês desde criança. E tem hora que eu tenho raiva, porque ele sabe, entendeu? Aí ele ouve muito Black, né? Essas músicas que tem muita gíria. E aí tem hora que eu fico ouvindo e ele fala perfeito, assim, me irrita. Eu falo, ele que ódio, ele fala perfeito. Tadinho. Não, imagina, eu tô brincando, eu acho da hora, né? Porque foi uma das coisas que eu falei, putz, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Que é essa dificuldade de você até se comunicar, sabe? Sim. O The Books on the Table, assim, entendeu? Sim. Como é que você vê, né? Porque dar aula para criança eu acho que é diferente para adulto, mas Sim. enquanto sociedade, como é que você vê essa coisa do aprendizado? Eu não sei, eu enrolei pra cacete, mas é tipo, e aí, o que que eu faço? Socorro! Não, assim, o importante é as pessoas entenderem aquilo que eu falei no começo, de que não tem idade, gente. Não tem idade. Porque tem esse mito de que, eu não sou mais criança, eu não consigo aprender. Isso não é verdade. Então, isso vamos derrubar esse mito. Nossa, isso não é verdade. Tá. Então, assim, tem essa questão da janela de aprendizagem estar mais aberta quando você é criança. Mas não significa que você não consegue aprender. Só que, assim, tem coisas que são fundamentais. Sim. Então, primeiro lugar de tudo. O mais importante de tudo. Nossa, corte. Interesse. Tá. É clichê, mas faz diferença. Do aluno que é interessado e o aluno que não é. E o que seria um aluno interessado? Vamos lá. Um aluno interessado, assim, faz perguntas, participa, usufrui ali da aula o máximo possível, faz atividade e vai atrás e pergunta e questiona. Porque tem alunos que não se interessam. Eles estão lá, mas não se interessam. Né? Eu quero falar inglês, me matriculei e faça mágica. Tá. Isso acontece muito. Que coisa. Então eu falo, se interessa, a gente vai atrás, tenta arrumar alguma coisa que você goste para relacionar com o inglês. No meu caso, adolescente, foi música principalmente. Acho que foi música número 1, né? Então eu queria saber o que estavam falando as músicas, então eu... eu fazia isso. Eu sei quase todos os LPs, era LP, tá, gente? Da Madonna. Eu pegava a letra... E traduzia. Aí eu traduzia, aí eu pegava a letra e eu ficava tentando cantar, assim, acompanhar para eu desenvolver a fluência. Então eu ficava cantando ali, não consegui, vai pra próxima, vai tentar de novo. Aí eu ficava tentando até eu conseguir cantar
certinho, pronunciar e o ritmo. E aí, as palavras novas eu ficava tentando usar. Então, nessa música eu aprendi 3 palavras novas, Olha que eu dedicada. ficava tentando usar. E eu tenho alunos que fazem isso. Tem alunos que eu não preciso pedir. Ah, tá. Eles fazem por conta. Então, eles falam pra mim, e esse fim de semana eu peguei um livro pra ler em inglês. Eu não entendi tudo, mas eu já aprendi várias palavras novas que eu sei que repetem. Sim, sim. Tenho até uns alunos que eu sempre falo deles, que eles são um casal e eles estudam comigo, só que separados. Não, tem que ser, Tem que ser. senão não vai rolar. E eles fazem gincana na casa deles, de escrever o nome das coisas, sair correndo e colocar. Que bonitinho. E são adultos. Não, mas Mas nossa assim, criança, é o que eu falei, não, todo mundo ótimo, tem uma maravilhoso. criança dentro de si, Mas né? assim, interesse, entendeu? Eu não pedi pra eles fazerem isso, eles fazem porque eles querem. Então, né, tem alunos que falam, eu vi um filme, eu entendi, eu tô ouvindo as músicas tudo em inglês. Então, assim, pode parecer clichê, gente, mas faz tanta diferença. Deixa eu falar uma coisa da Márcia Wellita. Vamos supor, se você fosse isso eu fazia com meu professor de inglês, porque quando eu estava no banco, eu fazia inglês na hora do almoço. E aí não sei, eu gostaria muito, né? Então, ele dava aula pra gente e ele viveu toda a parte, o colégio lá, high school, então ele, assim, viveu lá, então ele sabia fazer e tal. E vamos supor, aí eu tenho lá, tem a placa, eu já falei isso até em outro episódio. Como é que é? Rua sem saída, como é que é? End Road? Não, sabe quando tem aquela Dead End? Que é a rua sem saída. Que é tipo a rua morta, né? Sim. E aí eu falava assim, aí o professor, acho que é isso mesmo. Acho que é isso aí, que até uma plaquinha amarela que tem nos Estados Unidos, assim, não que tô fica... lembrando da placa. Mas pra você ver porque eu sou dessas, assim. Sim. E aí eu virei pra ele e falei assim, professor, na época eu lembro disso, cara, foi muito forte pra mim essa parte, assim, que a gente estava conversando. E eu falei assim, por que que, deixa eu ver se eu acho aqui, mas por que que, sei lá, é Dead End, não lembro, deixa eu ver, nome, gente, eu vou olhar mesmo, não tô nem aí. Nome de rua sem saída em inglês. Só pra você entender, porque eu tenho essa questão, é chata, né? É chata pra cacete. Esse é o problema. É isso mesmo, ó, Dead End, ó, isso aí. E aí eu falava assim, professor, mas por que é Dead End? E aí ele falava, por quê? Dead End. Aí eu falava, não, mas tem que ter um porquê, entendeu? Então eu tenho essa questão de ter que entender porquê. E aí o que aconteceu? Aí, nerd do jeito que eu sou, eu fui procurar por que é Dead End. Porque aí eu falo, é uma rua morta, é uma rua que não passa muitas pessoas, é uma rua que não tem muito movimento, então é por isso, entendeu? Então, assim, a palavra pela palavra, pra mim, não faz sentido se eu não entender. Tipo, phrasal verbs. Phrasal verbs, meu amor, é uma coisa louca pra mim. Só explicar quem não sabe o que é phrasal verb. São palavras em inglês que separadas elas têm um significado diferente, só que juntas elas criam um terceiro significado. Conta, entendeu? Então, por que eu tô te falando isso? Vamos supor, se eu tenho aula de inglês com você, se você falar, Márcia, é isso e isso, não vai me convencer. Porque eu tenho que nem, quando eu fiz mestrado, eu tinha que ler muito artigo em inglês e muita coisa científica. E tipo, eu fiz de governança corporativa na época. Então, por ser administração, tem muito termo em inglês, só que é técnico. Só que como é do métier de administração, tá tudo bem. Então, até a pessoa fala, eu não gosto que usa termos em inglês, mas é que o mundo da administração a gente usa mesmo, já faz parte do dia a dia. Muitas não é tipo assim, tem um gap aqui, isso é BAL, deadline. Eu sei que tem gente que não gosta, estamos no Brasil, mas isso faz parte, é o mundo corporativo que tá ali. E eu lembro que, principalmente também,
artigo de estratégia, né? De empresa, que a gente chama, né? E aí eu pegava aquela palavra e eu ia tentar entender, só quando eu olhava a tradução pela tradução, e aí meu professor falava assim, não se apega a isso, Márcia, não se apega a isso. Só que para mim isso é importante, entendeu? Acho que você precisa de uma professora Não, chamada Samantha Pires. Não, eu não tenho dúvida. Isso nós vamos conversar, com certeza. Não este ano, mas o ano que vem, com certeza, porque tem que fazer sentido, entendeu? Sim, a origem das palavras chama etimologia, né? Pra Isso. quem não sabe. Eu sou louca por Ai, etimologia. que bom. Então, Louca. ótimo, achei. Inclusive no meu perfil do Instagram, se vocês quiserem entrar, tem Depois vários você vai falar, vídeos com sobre certeza. etimologia. Então, eu já Ai, fiz que vídeo falando lindo! onde que surge. Por exemplo, Páscoa em inglês é Easter. Isso. Aí eu já fiz vídeo falando por que chama Easter. Então, é isso que eu preciso na minha vida. Halloween, eu já falei por que chama Halloween. Já fiz vários vídeos assim sobre, né? E eu gosto muito. Então, assim, sempre eu falo para os alunos, sempre conto essa curiosidade, só que tem coisa que realmente não tem um porquê. Isso me mata. Por quê? Ah. Porque já faz muitos anos ninguém registrou. Ai, jura? O inglês, ele foi formado ali, uma língua ali era anglo-saxônica, né? Tem francês junto, não tem? Tem latim, Latim, junto, tá. tem muito de alemão junto. É verdade. Muito de alemão. E eu gosto de alemão, você acredita? Alemão é legal, né? Minha família é alemã. Ai, você sabe? Eu sei algumas palavras, Eu algumas acho frases. sensacional. Eu tenho um Só. CD de alemão, você Chique. acredita? Chique. A minha família é portuguesa e alemã. E aí eu sei algumas frases só. Caramba. Mas enfim. E aí tem coisa que foi de lá de trás. Tá. Então, assim, a língua foi mudando. Não se sabe por quê. Tem um site que chama, I think é etymology.com. Eu acho que é isso. Nossa, Não sei. Que se você coloca qualquer palavra, Jesus. ele fala Não, qualquer não fala etimologia. isso pra mim, não. Ele Sério? fala de onde que vem. Tá em inglês, então você já pratica o seu Já inglês. pratico, exatamente. Mas é isso que eu Só preciso. que tem palavras que eles mesmos falam. É incerta a origem, porque não tem. Tá igual matemática, né? Esta é a regra. Não questione. Por quê, professor? É a regra. Tem palavra que não se sabe, porque é de muito, muito tempo atrás. Não se sabe de onde surgiu, por que as pessoas estão usando. Então, eles até colocam hipóteses às vezes, ó. Tá. Mas às vezes não coloca hipótese Supostamente. porque não faz nem ideia. A palavra... O meu primeiro vídeo no Instagram foi sobre a palavra butterfly. Tá. Porque butterfly, se a gente for ver, butter é manteiga. Isso. Boa. Fly é voar. Aí as pessoas ficam, então butterfly é uma manteiga voadora? Não, não é. Isso é tipo. Não é, gente. Aham. É borboleta. Mas por que que a borboleta chama butterfly, manteiga voadora? Tá. Tem 3 hipóteses. Tá bom. Isso de acordo com esses sites de etimologia. Tá. Primeira hipótese. Porque as borboletas antigamente, elas tinham uma cor mais amarelada. Não tinha tanta variedade de borboleta como a gente tem hoje. E aí elas pareciam com manteiga. Ah, Então, por isso, butterfly, tipo, uma manteiga que voa. que interessante. Esse é um. Tá. Segunda alternativa. Fly, além de voar, também é mosca. Significa mosca. A palavra fly é mosca. Nossa, acabou com o meu sonho da borboleta. Então, as borboletas, elas pousavam nas manteigas. O povo deixava a manteiga na mesa, a borboleta ia lá e pousava. Então, seria como se fosse uma mosca da manteiga. Caramba. Porque ela pousava lá. Sim, sim. E a terceira opção é porque... Nojenta essa segunda. Agora a terceira é pior ainda, Ai, mais meu nojenta Deus. ainda. As fezes da borboleta são amarelinhas. É mesmo? E elas lembram ali a manteiga. Então, pode ser também. Então, assim, qual que foi? Não sei. Eu gosto mais da que pousa na manteiga, faz mais sentido pra mim. Tá, até por Né? uma questão de cultura, né? Talvez, assim. Eles né? deixavam aquela manteiga na mesa e aí a borboleta ia lá, pousava, então uma mosca que pousa na... Eles não sabiam o nome daquilo, então faz tipo uma mosca, só que ela pousa na manteiga. Butterfly. Só que, qual que é? Nunca saberemos. E o phrasal verbs, ele... Pegando um pouco dessa coisa da etimologia aí, né?
Por que que ele tem esse monte de coisa? Você sabe? Olha, aí Deus quis, né? É Deus que... Nossa, é igual a minha professora de genética. Deus quis. Professora, por que que tem isso, isso e isso? Aí ela olha pra gente assim, Deus quis, gente, pelo amor de Deus, eu Não, não mas a sei. gente pode pesquisar, assim. Eu acho que eu nunca pesquisei, assim, formalmente. Você viu como eu porque sou chata? Mas não, é interessante. Mas, assim, o phrasal verb, realmente, não... Eu acho que é uma coisa que já mudou tanto que... É. Porque se você pega, por exemplo, a palavra look. Tá. Look é olhar. Isso, Look for é procurar. isso. Look after é cuidar. Olha, essa eu não sabia. Look up é buscar. Olha, gente, que desespero. Look up to é admirar. Então, assim, Look up to. Fora que eu esqueço o to, e aí meu professor fala, Márcia, to. Ai, to, professor. Se for me dar aula, você vai ter um trabalhinho, entendeu, meu amor? gente, a minha especialidade é o trabalho. Eu gosto da Mas é uma coisa que eu quero muito, porque eu quero ficar fluente, porque eu quero dar palestra em inglês. Ah, legal. Então, e eu respeito muito o lugar que eu estou. Então, se um dia eu tiver a oportunidade de sair do país e poder dar uma palestra fora, que o inglês seria uma língua, ou até o país, ok, eu sei que tudo bem, as pessoas podem ter tradutor, mas eu gosto de respeitar O lugar que o lugar. É. Ah, mas chega aqui no Brasil as pessoas não respeitam. Não estou falando dos outros, estou falando da Márcia, e eu acho que é importante para mim. Sim. Para mim, no meu caso, de estar me comunicando com o outro, por uma questão de empatia, de conexão, né? Sim. E muita coisa que eu pesquiso, por exemplo, de neurociência, tá em inglês. É, realmente. Não, hoje em dia, As você... coisas boas estão em inglês, é uma É. judiação, tem tanta coisa legal. E aí tudo bem, o Google ajuda, porque hoje você põe lá, botão direito, traduzir, já dá uma boa agilizada. Mas assim, tem muito artigo científico, eu leio muito artigo científico, que tá em inglês. É. E os bons estão todos. E aí a informação tá fora. Olha que loucura. Gente, que essa é uma coisa boba, assim, mas que faz diferença. Se você for pesquisar qualquer coisa no Google em inglês, você acha muito mais coisas. Por exemplo, eu quero fazer uma decoração de Natal. Tá. Ai, que Aí legal. eu vou pesquisar lá a decoração de Natal. Se eu pesquisar em português, blá, meia boca. E assim, amo o Brasil, amo português, não é? Não, mas não, a gente tá Tá. falando de oportunidade. Mas se você pesquisa em inglês, vem coisa do mundo inteiro. Então você acha as melhores coisas. Então, exato. E é uma coisa boba. E aí, às vezes, eu fico pensando, se eu não soubesse inglês. Então, E aí, às vezes as pessoas falam, eu pesquisei tal coisa no Google, eu não achei. Eu falo, peraí. Aí eu cato, coloco em inglês, aí mostro Tá pra lá. pessoa. Eu falo, tá aqui. Então, eu não sei como seria a minha vida se eu não soubesse inglês. isso que você tá falando é verdade. Porque, por exemplo, eu lembro quando eu tava no mestrado, que quando você faz mestrado, você tem que fazer artigo científico para você Sim. cumprir crédito, né? Sim. E aí teve eu fiz vários, assim, e tem uns que estão em português, e tem uns que a gente mandou para um congresso que era na China. E aí o professor, na época, falou assim, ó, gente, para esse artigo sair lá no congresso da China, tem que ser em inglês, porque português ninguém vai ler. Então, a importância que o idioma, ele tem, ele te abre portas, né? E olha, cara, eu escuto isso desde sempre. E, por exemplo, que nem eu te falei da questão do meu filho, né? Ele escuta as músicas, e é o que você falou do interesse, né? Também. Porque eu lembro que ele ia pequenininho, o pai dele levava ele no inglês, ficava lá na frente da escola esperando ele sair, ele desse tamanhinho, aí vinha com um caderninho para fazer lição, tal. E eu, pelo fato de eu gostar muito, né, do inglês falei, e pensar assim, cara, eu não quero que o meu filho passe pela mesma dificuldade que eu tive, porque assim, para mim, o inglês para ele tinha que ser como a escola que ele tinha que se formar. Então ele foi até o final, sabe? Ganhou certificado, aquelas coisinhas, tal, tal. E quando eu vejo hoje ele cantando as músicas que ele gosta, tal, e ele pega as gírias, né? Ele fala, mãe, isso aqui é uma gíria. E aí eu falo, tipo, se você for procurar no dicionário, não tem. Mas é uma gíria lá, tipo, dos Estados Unidos, que a música é 50 Cent, sabe? Esses bem, hip hop. É isso, entendeu? Então, eles usam muitas gírias mesmo lá, que são locais, né? Regionais, essa coisa toda assim. E aí eu falo, cara, que interessante, né? Como que... É tipo assim, é o estímulo, né? Com certeza. É o estímulo, porque eu lembro quando ele era pequenininho, eu colocava
na geladeira, post-it. Aí eu dava um copo, eu falava, né, perguntava pra ele em inglês. E era uma época que a gente falava inglês, né? Ah, que legal. Então, assim, foi algo que eu estimulei ele para ele gostar e que hoje faz parte da vida dele como... Sim, Tanto sim. que ele fala, mãe, se for nos Estados Unidos não é um problema. Eu falo, é? Então tá bom, quero só ver. Quantos anos ele Tem tá? 20 agora, né? Tá. Tem 20, entendeu? Mas assim, ele não escuta, por exemplo, por obrigação, ele gosta. Sim. E eu Isso é acho que é aquilo que você importante. falou dos pais. Isso é muito importante, né? Então, assim, quando é criança, tem que estimular a criança, isso em tudo, né? É, tudo. Na vida é isso. Tudo, Na tem que verdade, estimular a a gente é estímulo, criança. né? Exatamente. Até adulto. Então, assim, adulto, mas eu sou adulto, meus pais não vão me estimular agora e tal. Se estimule. Não, Então, lógico. assim, arrume alguma coisa que você gosta pra tornar aquilo prazeroso. Você gosta de música? Vai ouvir música em inglês, filme, vai ver filme em inglês. Eu gosto das coisas de neurociência, eu sou a louca da Sim, neurociência, ou gente. talk show, reality show, qualquer coisa, assim. Vai É porque também, atrás. assim, é que eu sou nerdaça, né? Fico estudando e tal. Mas pode ser qualquer coisa. Não, Que nem você qualquer falou, coisa. pega um programa besterol mesmo, vai dar risada. E às vezes você cria mais conexão até, né? Com certeza. Dando risada. Com Que certeza. nem tem aquela. Que no caso da administração, a gente tem que fazer uma prova que chama ANPAD. E é uma prova que é 4h40 para você poder Meu se Deus. habilitar para fazer mestrado, doutorado. E aí eu lembro que foi uma época que as pontuações lá, que tipo assim, ó, se você pontuar bem em português e inglês, você consegue para você poder entrar em alguns tipos de faculdade, né? Não chega a ser invalidar você entrar, mas te ajuda. E aí aqueles textos gigantes, tipo assim, dependendo de como você tá, quando você terminou, você já, o que que eu li? Entendeu? Então você tem que estar muito atento ao vocabulário, ao que você comentou, Sim. e tá buscando estar atualizado e tá lendo aquilo dali. E você vê, é uma prova que é para adulto e que já entra, tipo assim, já é um teste de proficiência para você fazer. Por quê? Você já vai entrar naquele curso sabendo que você vai ter acesso, inclusive, a aulas em inglês. Que tinha aula em inglês. Que eu falava, Deus, por favor, manda aí. Baixa, sei lá, qualquer coisa aqui. Mas era engraçado, porque eu ficava tão atenta assim, e eu ia anotando e ouvindo aquelas coisas bem assim, e eu falava para meus colegas, não falem comigo. Não, eu não podia. Cara, eu tinha que, se eu pudesse ficar numa cápsula, só olhando pro cara. Focando. Exato. Porque para mim isso era uma coisa que era importante, né? E aí então, beleza. Então, assim, vamos resumir essa questão aqui, né? É dedicação e tentar incluir o inglês na vida. Sim, e tentar. Porque assim, não, essa questão de ter medo de errar, acho isso. que com adulto, eu acho que é isso. Aquela questão que eu tava te falando, da ansiedade. é muito grande, né? Quando se a gente fala de alunos adultos, que criança tá nem aí. Que bom. Criança né? Não tá nem aí. Se errou lá, beleza. Agora o adulto vai já pra aula muito inseguro, já com uma postura, não vou errar tudo e a professora vai me julgar. Gente, não tenha dúvida, eu falava isso. Nossa, olha. E aí, assim, não é verdade, porque eu dou aula há 12 anos já. Então, assim, eu já tive alunos de todos os tipos, de criança a idosos. Eu tive alunos com deficiência, alunos com deficiência intelectual. Então, eu tinha alunos até assim, com um princípio de Alzheimer ali. Sério? Sim, de alguma demência por causa da idade. Então, assim, eu já vi de tudo. E a última coisa que eu vou fazer é julgar. Porque se a pessoa que eu estivesse dando aula ali soubesse inglês, eu não teria emprego. Começa aí. Concordo, faz sentido. Então, assim, e eu não vou, eu sou super empolgada. Se a pessoa tem dificuldade, não, vamos mudar isso e vamos não sei o quê. Então, assim, a última coisa que eu vou fazer é julgar. E como é que dá aula para uma pessoa que tá com demência, assim? Porque você vai ter estimular, você vai estimular a parte do cérebro. Porque aprende num dia, esquece no outro, né? Nossa,
Conta, não precisa falar nome, mas como Sim. é que foi esse Ah, era case? É difícil, interessante. Quantos anos a pessoa mas, tinha? esse da idade, então, não vou lembrar. Já faz uns anos isso, mas ele não era tão velho, né, tão Aham. idoso. Aham. Porém, ele me falou, assim, entrou e falou, olha, eu tô com problema de esquecimento Então, por causa da idade. Ele não esquecia tudo, assim, não era, ele tinha lapsos de memória, que a gente tinha, chama, tá? não só no inglês. Então, ele falava comigo, o que você fez no fim de semana? Eu fui pra... Nossa, que interessante. Esqueci. Aliás, como é que é o nome daquela cidade que... Então, assim, eram questões que iam além do inglês, né? Mas eu tive um outro aluno também que ele tinha uma questão, ele tomava remédios para memória Tá. e a família não falava muito o que era e ele esquecia tudo no dia seguinte. Mas eu percebia que ele seguia modelo muito bem. Então, ele Interessante. conseguia copiar bem, porque tem aluno que copia errado. Isso, tem essa também, é verdade. E aí, se eu falava pra ele, ó, por exemplo, né, por terceira pessoa, he, she, it, tem que colocar S no verbo. Tá. Se eu falasse a regra pra ele, é isso. Ele conseguia seguir o padrão. Quando era he, she, it, ele colocava. Mas se ele tinha que produzir por ele já não conseguia. Então eu falei, bom, o que ele consegue? A regra? Então vamos nos ater à regra com esse aluno. Então eu dava exercício pra ele, olha, repetição, coisas que eu não fazia com os outros. Sim, sim. Então eu, né, usava ali o que ele tinha, o que ele conseguia E oferecer. na realidade, você estava trabalhando, é o que você falou, a repetição é só para manter, né? Mas ele esquecia no outro dia? Esquecia. E Tem só um que nome, isso eu não lembro agora, mas tem um nome. ele começou a ficar com o ouvido muito bom. De tanto que Caramba, meu. ele Olha, começou não, a ficar cérebro, com... não é É maravilhoso? maravilhoso. Ele começou a ficar com o ouvido muito bom. E ele era muito, assim, organizado. Ele era muito organizado. E aí eu comecei a aproveitar essas coisas. Então eu seguia os exercícios que eu dava, eram sempre assim. Comecei a usar, tipo, da esquerda para a direita, porque é como o nosso cérebro lê. Isso. Comecei a colocar para ele tudo muito certinho. Coisas que com os outros alunos, às vezes eu não tinha essa preocupação. Então eu sentava ali, eu tinha turmas, gente, na FISC. Na FISC tem turmas multiníveis. O que é uma turma multinível? Só Deus. Cada aluno está num nível diferente e eu vou passando nas mesas, ensinando por um. Cara, que legal, hein? Era desafiador. Com certeza. Era Mas desafiador. parabéns, viu? E aí você tinha um aluno básico, o aluno com deficiência e o aluno... E eram 8 por turma. Avançado. Avançadíssimo, o outro que começou hoje e o que... O enfim. avançado que tá igual o tédio do Divertidamente, né? Ai, que povo burro. Ai, que saco, não sabe. Tipo Cada assim, um né? tinha um material diferente. Esse, hein? E aí eu ia passando nas mesas e, ó, você conversa com você e ia gerenciando ali. Tinha uma cadeira de rodinhas, então eu ficava deslizando com a rodinha, assim, pra conseguir atender todo mundo. E aí, enfim, aí com os outros eu não fazia isso. Então, às vezes eu sentava ali rapidinho, escrevia ali no papel, alguma coisa assim. Com ele, não. Com ele eu tinha que fazer coisas mais estruturadas. Usava muito, que chama de block letters, que são as letras de bloco das crianças. Eu levava pra ele, Não, sensacional. porque aí ele conseguia organizar e tal. Então, tinha que dar meus pulos ali. E aí você acha que ele melhorou? Ou assim, é que nem aquele filme À Primeira Vista? Como se fosse a Como primeira se vez. fosse a primeira vez. Era mais ou menos isso? Ele não esquecia, assim, da gente, mas, assim, a questão dele era com a aprendizagem mesmo, né? Ele não conseguia... Criava caminhos de aprendizagem. As coisas simplesmente saíam da cabeça dele. Não ficava. E quantos anos ele tinha? Ele, nessa época, ele já tava com uns 30 e pouco. Nossa. E É. ele, sei lá, ele aprendeu a ler, escrever essas coisas? Sim, não, a letra dele era linda, linda, a caligrafia, assim, perfeita.
Eu falava pra ele, que inveja, porque E qual foi o histórico? Eu queria saber. a gente não sabe, porque... A família não abriu? Então, aí a gente Que era não... importante pra você Era como muito professor, importante, né? tá vendo, gente, como é importante? É. Mas a gente não sabia e a família não era muito aberta Às vezes é um trauma, falar. alguma coisa que aconteceu. Então assim, a gente não sabia qual era a questão ali, então é aquela coisa de erro e acerto. E eu fiquei bastante tempo com ele, então eu consegui, mas eu acabei saindo da escola depois, Ah, então ele tava na escola. Tá. eu não soube o que aconteceu, assim. Não soube se ele conseguiu realmente ter uma evolução ali. Enquanto ele estava comigo, ele teve bastante evolução no auditivo, então, Listening, né? Tá. né? E nessa questão do padrão e tal. Mas tinha limitações que eu sabia que tinha coisas ali que ele não ia conseguir mesmo, Tá, tudo bem. Tá. né? Porque eram as limitações dele. Mas depois eu não soube o que aconteceu. Ai, que pena, É. né? Você falou de idoso também. Então, eu tive esse outro que falava pra mim, ó, eu não vou lembrar. Ai, sério? É. E como é E- que era trabalhar assim? Um desafio, mas assim, faz parte, né? Faz parte. Tem outras questões também, tem aluno que vem com dislexia, com TDAH, tem aluno com TDAH que TDAH. é, TDAH. eu falo, nossa, se eu for ensinar gramática aqui, não vai rolar. Porque ele não vai conseguir focar. Que você faz, mulher? Aí eu pego para essas coisas que a pessoa gosta, geralmente. Então, Tá. até quando eu entrevisto as pessoas na primeira vez, as pessoas me procuram para ter aula, eu pergunto quais são seus hobbies, e as pessoas ficam, mas por que ela tá me perguntando isso? Anamnese É. médica aqui. Não, mas é porque eu uso essas Tá coisas, certo. né? Então eu vou. Eu tenho aluno que, por exemplo, tem TDAH e gosta muito de conversar. Então eu vou por esse lado. Me conta as fofocas aí da Aí fala vizinha. inglês. Fala inglês, mas Aí você tá vai bom. corrigindo. Aí eu vou corrigindo. Ai, que interessante. Então, cada Acho que eu sou uma- dessas, vamos fofocar da vida. Tem aluno que gosta de estrutura. E se eu não der a gramática estruturada ali bonitinho, não vai rolar pra ele. Então, o meu realmente tem que ser personalizado. Porque cada pessoa aprende de um jeito. Tem gente que fala, eu só consigo aprender a se escrever no caderno. Então, escreve no caderno, tira a foto e me manda. Não, eu tenho dessas, de escrever no caderno. Porque se precisar escrever online, a gente escreve e tal. Mas é uma questão de fixar aprendizado. Pra mim, eu sei. porque eu sou Você analógica. aprendendo pra mim, que você É. quiser fazer, se quiser num papel de pão, escreve no papel de pão. Não tem Não problema. tem problema. Aí, beleza, tá bom, veio a pandemia. Aí você se formou, você dava aula presencial, certo? É. E aí você ficou. Aí veio a pandemia. Sim, mas continuei dando aula. Eu dava aula online, porque a escola Tá. ficou online. Mas eu aí dava- era da escola. Era da escola. Em algum momento você tomou a decisão de ser dona do seu nariz. Sim. Me Sim. conte. Então, Conte-me a respeito. muitas pessoas que trabalharam comigo optaram por esse caminho. É. E todas falavam pra mim, você tem que tentar, Ah, né? É melhor e tal, pelas... gente, porque assim, a escola... Aí eu acho que é o desafio da carreira do professor de Sim. inglês, que eu acho que isso é legal você falar. E escola só quem viveu sabe. Que é difícil, porque você trabalha bastante, às vezes mais do que deveria, e não tem ali Reconhecimento. nem reconhecimento, nem remuneração, Salário. nem nada. Você passa por algumas questões, então todos falavam pra mim, não, tenta trabalhar por conta, é bem melhor, você vai ter horários mais flexíveis, porque eu não ficava em casa. A última escola que eu trabalhei, meu horário era das 8h30 às 6h30. Porém, eu nunca saía às 6h30. Esquece, né? Então, eu saía umas 7h30, mais ou menos, 7h30, ia chegar em casa 8h30, e aí tinha que dormir, porque no dia Tá seguinte... cansada. Então assim, não tinha muita qualidade de vida, né? Tá. Então, assim, e vários professores que eu conheço optaram por trabalhar, assim, em casa e dar aula online. E aí muitos falavam, só que eu falava, ai, gente, eu acho que não é pra mim, não vou Você conseguir." falava isso? Nossa, falava, ai, eu não sou administradora pra ter que lidar com essas outras questões aí
né? Eu sempre só assim, eu chegava na escola, tava tudo pronto, eu dava aula, né? Eu preparava minha aula, mas assim, essas questões administrativas, não. Burocracia, eu nunca tive que lidar. Sim. Então, eu ficava meio receosa, falava, será que eu vou ter aluno? Isso, eu ia te perguntar isso. E aí eu falei, eu vou tentar. Quando você, tipo assim, deu o gatilho, você falou, Eu tava insatisfeita com a escola que eu tava. sim. E aí eu falei, não, eu cheguei a mandar currículo para outras escolas, mas eu falava, não sei se eu quero e tal. E aí eu falei, eu vou tentar. E aí, assim, eu lembro que eu abri um Instagram. Falei, vou abrir um Instagram aqui despretensiosamente, assim, só pra, né? Aham. E aí, na primeira semana, veio aluno. Olha, que legal. Mas não veio, assim, vários. Foi todo um tudo bem. processo, todo um trabalho aí de divulgação, para conseguir mais alunos. Mas foi assim. Aí eu comecei a ficar super feliz, assim, com o trabalho que eu tava fazendo. Tive um feedback muito bom dos alunos também. Uhum. Então, a pandemia me ajudou bastante nessa questão de aula online, porque eu não dava aula online, dava aula na escola. Isso. Na pandemia, a gente foi obrigada a dar aula online. E aí eu conheci vários recursos, várias coisas pra verdade. usar e não sei o quê. E eu falei, aí me deu menos medo de tentar. E você estava na escola ainda, né? Quando você estava na pandemia, mas estava na escola. Tava numa escola, Tá. isso. Então, querendo ou não, você tinha um suporte, vamos pensar assim. Tinha. Só que também na escola, nossa, na escola a gente dava aula online, eu tinha 13 turmas. Caramba! É. Menina, eu já tô cansada. Quantos alunos por turma? O máximo era 13. Ah, tá bom, pequeno. Não eram muitos, mas Eu já assim, tive 250 numa turma. Jesus. Na aula de administração. Não, mas em inglês não tem nem como ser mais É do que isso, verdade, porque senão eu nem sei quem são as pessoas. Tem razão. Nem sei. Então, eu tinha 13 turmas, então eu ficava ali sentada na frente do computador o dia inteiro. E aí eu falava pros alunos, pelo amor de Deus, eu preciso fazer um xixi. É verdade, né? Gente, abre ali, só rapidinho aí, na moral, faz o Acabei de sair exercício. de uma, né? Tô entrando nele, porque é uma atrás da outra, Pra né? comer, jamais. Aí eu criava, assim, Criava, a escola também criava bastante. Falava café da manhã online. Aí, tipo, cada um levava seu lanchinho. Aí era o momento de comer ali. Vamos falar o nome das coisas em inglês e tal. Ah, é verdade, né? É. Uma boa, né? E aí, beleza. Aí você saiu da escola, Uhum. começou a se aventurar, porque, né, meio que uma aventura. E aí você conseguiu criar uma carteira de cliente, né? Vamos pensar assim, né? De sim. aluno, né? Sim. E o que foi? Foi por indicação? A maioria por indicação, então eu tenho um aluno, gosta do trabalho, aí acaba recomendando para as pessoas, né? Às vezes vem recomendação de pessoas que eu nem imaginava. lembra mais. Não, eu sempre lembro, gente. Professor é terrível. Eu sempre lembro. Ah. Mas às vezes vem recomendação de uma pessoa que estudou comigo há muito tempo, ou né, vizinho de fulano que. Então, isso é muito legal. E hoje, como é que funciona as suas aulas? Como é que você estrutura, assim? É presencial, não. É online? É online. Aí você tem o quê? Individual, em grupo? Como é que você faz? Isso, individual, em grupo, em dupla, em trio. E aí eu vejo qual que é a necessidade ali das pessoas, né? Se é o inglês mais geral, tem gente que é inglês para negócios. Isso. Aí eu trabalho com inglês para negócio, atendo empresa, Que legal. A individual, em dupla. E agora eu só tô com adultos, porque foi mais procura mesmo, assim. É mesmo? Nunca, acho que adolescentes ou crianças me procuraram, sempre foram adultos. E aí online quebra um puta galho, né? Sim, sim. E aí eu tenho alunos do Brasil inteiro, até do mundo, Isso assim. é muito legal, né? Já dei aula, né, pra Portugal, Canadá, Suíça. Então, Nossa, pra eles, né, pagarem em português é nada. Em português, olha eu. em real, Em real, português. compensa. Meu Deus, português. Né? Nossa, super, né? Porque Compensa, pra eles o compensa. cara recebe em euro e paga em real. A única questão, às vezes, é o horário. Porque às vezes Isso, tem tá, fuso boa. horário. Então, o que pra mim, às vezes, era muito cedo, lá pra eles era muito tarde. Tem essa questões questão. assim, né? Aham. E hoje a demanda que você tem desses adultos é do quê, assim? Que você vê que eles pedem mais, assim? Tem muita gente que é pra trabalho, Tá.
Mas tem muita gente, isso me impressionou, porque eu achei que ia ser trabalho. Mas me impressionou que muita gente vinha com é meu sonho. Isso eu escutei bastante. É meu sonho. Compartilho. Então, assim, eu queria poder assistir um filme e entender o que eu tô assistindo. Eu queria poder ouvir uma música e entender. Eu queria poder viajar e usar. Então, assim, isso tá tendo bastante. Eu acho que a Bastante. internet trouxe isso, né? Essa questão das pessoas poderem ver o mundo através da tela e poder estar ali, né? Eu vou dar um exemplo assim. Eu lembro que quando eu fui para Argentina, eu não falo espanhol. Isso, inglês é até que eu me viro bem, mas o espanhol eu ponho o básico lá, mas é mentira. Aí é só olá, 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 né? E aí eu lembro quando eu fui para Argentina, o espanhol da Argentina é muito rápido. E ele é diferente do resto dos outros espanhóis do mundo, né? Exato. E beleza, eu não tava sozinha, então vamos embora, né? A gente se vira. Quando você tá sozinha, você fica com mais medinho, mas quando você tá, tal, beleza. E olha que interessante, Samantha. Eu cheguei na Argentina, era um carnaval. Então, tipo, no máximo 5 dias, eu nem lembro quanto, acho que foi 4, 5 dias no máximo que a gente ficou. No segundo dia, eu já tava. Eu não sei se era entendendo, mas aquilo me soava natural. Sim, Eu sim. vou usar esse termo, tá? Sim, sim, mas é isso mesmo. E aí, eu lembro que eu ouvi a televisão, quando eu cheguei, assim, sabe assim, você tá andando, você tá ouvindo e você fala assim, é muito louco, parece que tá num mundo paralelo, né? Uhum. Aí você fala, nossa, tô entendendo. Não, gente. Aí você entra no metrô, você escuta, e esse é o sonho de vida, entendeu? É tipo você ouvir, falar, É muito engraçado. o bobinho. É muito engraçado, porque quando eu fui pra Argentina, eu descobri que eles não falam. Eu aprendi espanhol, assim, ó. Como que se agradece? Graças. Isso, tá. Ah, ótimo, É boa. assim que se agradece. Tá. Eles, na Argentina, toda vez que eles iam agradecer, eles falavam, muy amable. Muy amable. Ah. Tipo, você é muito amável. Era assim que eles agradeciam. Tá. Aí eu, eita, de toda vez. Aí, com o passar do tempo, eu e um amigo meu, nós dois começamos a muy amable, muy amable. É o que eu tô falando. É impressionante, porque daqui a pouco você tá falando igual. E aí, olha que interessante, né? A gente voltou pro Brasil, aquela coisa toda, tal, tal. Tô em casa, televisão ligada. Eu não escutava português. Eita, nossa. Foi bom, hein? Esse intercâmbio aí foi bom. 4 dias. Eu não escutava português, me deu um tchutchu. Aí, tá vendo? Aí eu falava, juro, isso pra mim foi uma coisa que me marcou muito. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, se eu for fazer um intercâmbio, né, nos Estados Unidos e eu viver ali intensamente, será que isso eu é não a dou uma chave. destravada? Com certeza. Não, intercâmbio, quem tem a oportunidade de fazer, é muito bom. Mas eu também já vi aluno voltar do mesmo jeito que foi. Então, é exatamente isso. Pra Porque mim, a minha dúvida é essa. não se arriscou, não falou, não foi atrás, ficou falando só com brasileiro e não estudou. Tem Porque isso, né? intercâmbio, geralmente, você faz um curso também. Você fica ali, né? Você vai para as aulas e faz um curso, né? E aí, às vezes, não fazia o mínimo ali no curso, não fazia as atividades que tinha que fazer. Então, voltou do mesmo jeito que foi. Ah, não. Mas tem gente que, assim, deu um salto. Tem gente que, quando trabalhava na escola, a gente tinha que mudar o nível do aluno, colocar em outra turma, porque já tinha, em um mês de intercâmbio, já tinha avançado tanto que já não cabia mais naquela turma que ele tava. E por que dá dor de cabeça quando a gente tá estudando inglês? Não é pra dar. É verdade, gente, eu acho que eu fico tão tensa. Então, não Deve é ser. pra dar. Falo assim, eu acho que aquela coisa de querer entender, sabe? Assim, Aham. de tá. Mas você não pode se desesperar também. É Então. um processo. Não existe fórmula pronta e não é rápido. Tanto que Interessante. todos esses cursos que falam inglês em 3 meses. Isso, obrigada, boa tarde. Fale a mim a respeito. Não tem nada a ver isso aí. Assim, qualquer professor Razoável. sabe disso. Porque não existe isso. Não existe. Então, inglês em 3 meses. Não tem como você ficar fluente em 3 meses. Se você for realmente para um intercâmbio, algum lugar de imersão, que você vai ficar ali falando, ouvindo, tendo contato, aí é outra história. Tá. Agora, você fazer inglês uma vez por semana,
por 3 meses. Aí, às vezes, sem fazer lição de casa, sem estudar, sem ir atrás. Ouvir, sem... 1 horinha por semana, não tem como. Então, eu acho que esse é o grande segredo, né? Você emergir, assim, negócio de... Mas também, gente, eu nunca fiz intercâmbio. É. E eu aprendi. Eu dou aula hoje em dia. Eu tenho certificado de Cambridge, a Cambridge tem. Chiquérrima. Ai, que E chiquérrima. eu nunca fiz intercâmbio, porque nunca tive Mas essa você já foi pra oportunidade. fora? Já. Nunca fui pra um país que falasse inglês. Olha! É. Esse é corte. Esse você pode usar. Esse pode... Nossa, mas que interessante. Eu já fui pra Europa, já fui pra América do Sul. Mas pra você soa muito natural. Uhum. Eu assisto filme sem Tranquilo. legenda. Tô lavando a louça, deixa É exatamente eu. Que delícia, né? Porque essa é a vida. A gente Fazendo podcast. Faço unha, tal. cozinho, fazendo, ouvindo, fazendo série, música. Ai, que interessante. Eu nunca fiz intercâmbio. Muito legal. Aí a gente vai falar agora do seu livro, Do meu né? livro, sim. Do seu livro, gente. A Samantha tem um livro. Posso falar que é inglês para as crianças? Sim, Então sim. pode pegar aí, que eu achei que é bem... Fala um pouquinho de como foi esse projeto aí, conta Então, pra primeiro gente. eu tenho que falar sobre como que eu conheci a Editora Clube da Cultura. Ah, é verdade, bora, Tem que falar né? sobre, porque essa é uma história boa. É, O Flávio, gente. O Flávio. Vá para o episódio do Flávio. que é, né, O grande dono responsável. da É o editora. dono. Ele e a Sônia, São. né, os responsáveis pela Editora Clube da Cultura. O Flávio, em específico, ele estudou com a minha irmã na faculdade. Ah, que legal. Sua irmã tava na Bienal, né? Tava. E aí, eles estudaram porque a minha irmã é fisioterapeuta, porém, o primeiro curso dela foi design gráfico. Nossa, tudo a ver. Tudo a ver. E aí ela estudava com o Flávio na mesma sala, eles eram no mesmo grupo de trabalho, eles faziam trabalho. Então, o Flávio ia almoçar lá em casa, porque eles iam fazer trabalho. Flávio é todo social, né? Né, isso aí. E eu era uma criança, porque eu sou mais Olha. nova do que a minha irmã. Tá. Então, minha irmã tinha 18 anos ali, o Flávio era um pouco mais velho. E aí, eu criança, então eu nem interagia, nem socializava, porque eu era... Eu queria ficar brincando, eu não ia... Lógico. né? Povo chato. Ficar falando de coisa de faculdade, pelo amor de Deus, né? Eu ficava brincando. E aí, só que sempre tive o Flávio nas redes sociais, a Sônia também tinha, porque a gente se conhecia, né? Eles são muito amigos, minha irmã e o Flávio. E aí, eu sempre fiz umas palhaçadas pra internet. Sempre. Então, eu tive canal no YouTube, eu tive blog, eu tive uma loja online de papelaria. E eu sempre gravei vídeo divulgando, fazendo as coisas, né? Falando e tal. E o Flávio via os vídeos, ele sempre falava: nossa, seus vídeos são muito bons, você fala muito bem. Eu queria que você fizesse. Quando ele abriu a editora, ele falou: eu queria que você fizesse alguns vídeos pra gente. Porque eu não. Ele falava: eu não quero fazer os vídeos e tal. Sim. Eu, né? Às vezes a pessoa não quer, né? Aparecer e tal. O Flávio é do bastidor, né? E aí ele falava: você fala tão bem, se você fizesse uns vídeos. E eu comecei a fazer vídeos pra editora. A editora meio que me contratou ali, freelancer, pra fazer os vídeos pra eles. Então, eu apresento os vídeos, sempre que tem um livro novo, eu falo, né? Ai, gente, esse é o livro tal, é desse jeito, nananã. E começou a dar muito certo. Porque os autores ficavam muito contentes, assim, e as pessoas também. Então, elas falavam: me deu vontade de ler o livro, comprava o livro. Então, começou a ter um feedback muito bom ali na editora dos vídeos. Aí, a gente passou para uma segunda fase, que foram as lives. Ah, tá bom. Porque a editora oferece pros autores uma live para eles poderem falar sobre. Do projeto, né? Exatamente. E aí, eles falaram: então, quem fazia live para eles era o Juca. E aí, o Juca foi morar no Canadá. É chiquérrimo, Juca, né? Eu falei, um dia, se ele vir pro Brasil, ele vai vir aqui. Não, essa é uma entrevista que vai render. E aí, ele falou: você faria? Eu falei: olha, nunca entrevistei ninguém na minha vida. E ao vivo ali, na live... Vamos ver o que dá. Vamos lá, né? Vamos lá. E aí, comecei a fazer também, começou a dar muito certo. Os autores também amavam as lives, porque eles podiam falar do trabalho deles e podiam muito legal, né? usar depois a gravação para se divulgar.
Tem autor que usa, assim, cortes da live. Tem live que a gente fez, assim, do ano passado, começo do ano passado, e o autor ainda tá usando Ainda a tá. live. Que Então, legal. mas isso foi mais recente. Acho que foi ano passado. A primeira live foi ano passado. Os vídeos já tem uns 4 anos aí. Aham. E no YouTube e no Instagram ou não? Os vídeos, eu acho que vão só pro Instagram. Não sei se a editora tá colocando no YouTube. Agora eu não tô lembrando, mas no Instagram eu tenho certeza. Tá. Aí, beleza. Aí você fez esse trabalho para eles. Aí, Uhum. como veio o projeto do livro? Então, o Flávio sempre falava, eu acho que você tem que fazer um livro para as crianças e tal, porque a Editora Clube da Cultura é uma editora infantil. Sim. Eles publicam livros para as crianças. Uhum. E aí ele falou, então eu acho que você deveria fazer um livro e tal. Eu falava, eu não sei se eu tenho essa capacidade, né? A gente sempre A acha gente que sempre não, né? acha, sempre duvida. Fala, isso é síndrome do impostor, né? Aí Exato. fala, eu não sei se eu tenho essa capacidade, o que eu ia escrever e tal. E aí, tem um autor, né, ele falou assim, eu acho que você deveria escrever em inglês, inclusive, porque a editora não tem livros em inglês. Nunca, a gente não tem isso, então seria A primeira. um diferencial, uma novidade, é o Isso. que você faz. Aham. E eu acho que, né, seria legal. E aí, eu falei, não, mas se eu vou escrever em inglês, né? Será que as pessoas vão entender e vão gostar? Não é todo mundo que fala inglês. Para escrever uma história Isso. para as crianças em inglês, talvez ficaria pesado para um primeiro livro. Aí eu lembrei do Dr. Seuss. O Dr. Seuss, para quem não conhece, é um autor que já até morreu faz muito tempo. Uhum. E ele é o autor do Grinch, Do Grinch. do Gato, o do Grinch. Natal. É o quê? verdinho, O verde né? que roubou o Natal. O Gato. Aquele Lorax. O Lorax. Lorax, tá. Ele é autor de todas essas é? obras. E os livros dele são todos, assim, bem curtinhos. Por página, deve ter ali umas 3 palavras. Acho que o do Grinch ele é um pouco maior. Mas eles são livros para crianças e são todos rimados. Ele rima a história inteira. Que legal. Sim, ele é um clássico americano ali nos Estados Unidos. Ele, nas escolas, é muito trabalhado e tal. No parque da Universal tem uma área Dr. Seuss inteira pra ele. Caramba. E aí eu pensei, talvez esse seja o caminho. Sim. Porque, né, no caso, o meu livro, ele não é uma história com personagens e tal, mas ele trabalha o alfabeto, né, com rimas. Então, por exemplo, vamos ver interessante. aqui, ó. Então, cada página é uma letra do alfabeto. Que bonitinho. E as frases rimam, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, A is for ant, a small animal that rests in this plant. Went e went. Então, ant rima com plant. Ai, que bonito. E a gente tem aqui Até me ant, arrepiei, gente. Que delícia. começa com A, né? E aí, em vermelho, estão Isso. as palavras que rimam, ali a letra e as palavras que rimam. Nossa. E as palavras em que rimam, em vermelho, elas são representadas pela figura. Então, aqui tá a formiguinha descansando na planta. Cara, você fez associação, né? Então, a criança olha e fala, mas ela não vai entender o que é for, Isso. rests. Não Tá. tem problema, ela entendeu and plant. Eu já consegui que a criança aprendesse 2 palavras aí, ótimo. Se ela ler várias vezes, ela vai começar a pegar o resto. Isso. Mas o que importa é que ela entendeu. And plant. Olha que legal. Pega outra letra, isso. Vou pegar aqui. Poxa, legal para os professores usar esses livros aí para fixar conteúdo, né? Sim, ó. Case for kite, up in the sky, flying at night. Ai, gente, eu acho lindo. Vocês estão entendendo quando ela fala? Põe no fone. Falam que a voz muda, né? Minha voz muda, né? Fica muito bonita. E aí o kite rima com night. Tá. Kite, que é bonitinho. pipa, rima com night. Sim, sim. Então, e no final ainda tem um glossário, caso Eu vi. os pais, né, às vezes não sabem inglês, querem contar a história pro verdade. filho e tal. É legal que os pais podem aprender, né? Podem, é. Então as palavras em vermelho estão no glossário. Caso não tenha ficado claro na imagem e tal. Isso. As pessoas podem consultar aqui. Canguru. Kangaroo. Então aqui, ó. Z is for zoo. It's a very cool place where you can find a kangaroo. Kangaroo. Então, zoo rima com kangaroo. Ai, que lindo, gente. Então, eu resolvi fazer dessa forma porque eu achei que ia ficar leve para as crianças. O meu objetivo é que elas aprendam. Então, uma história, talvez,
ia ficar mais complexo ali para as crianças num Entendi. primeiro momento, né? Tá. Talvez para um segundo livro, quem sabe, Opa, né? por favor, hein? Mas para um primeiro momento eu quis fazer assim. Então, é tudo rimado. Todas Uhum. as letras têm rima, né? E as crianças conseguem, então, aprender pronúncia. Porque, essa aqui é elephant. Então, aqui vai ser elegant. Porque rima. Entendi. Nossa, que sacada legal, hein? E também conseguem aprender o vocabulário. Porque ele tá representado aqui na imagem. Então, esse foi o meu objetivo com esse livro, né? Tá. Fazer com que as crianças aprendessem Nossa, aí. e ele ficou muito colorido, né? Ficou bonito, sim, né? ficou muito, muito bonito. Foi o Benjamin. Foi o Serafim Júnior. Ai, gente, sempre fala o nome dele. Serafim Júnior. Serafim, desculpa. Eu também conheci como Júnior. É o Júnior, ele tava lá, né? Isso, e ele que ilustrou o livro todo. Quem fez Nossa, a capa, ele é perfeito, cara. a bonequinha foi o Serafim, quem fez a capa foi o Flávio. Que Que legal! Então, a Deixa capa eu quem ver fez aqui. foi o Flávio. Que fofo, gente. E aí, assim, as cores dele, eu acho lindíssima. As cores Não, eu desse livro. adorei. Eu adorei. Olha esse unicórnio. É Serafim, Olha lindo. Serafim Júnior. Olha esse unicórnio. Ficou lindo, não é? Ficou muito lindo. Ficou muito bonito. E aqui é legal, porque ficou cor, eu já fico pensando nos neurônios de ativação de aprendizagem, né? O vermelho são cores que ativam, né? Sim. Ele tem classificação, esse livro? Tipo assim, de tamanho, sei lá, de tal idade, o ideal ou não? Mas para crianças em fase de alfabetização, porque ele trabalha com o alfabeto. Legal. Às vezes uma criança muito pequenininha ainda não está familiarizada com as letras. Tá bom. Mas a ideia é que seja ali quando as crianças iniciam a fase de alfabetização. Tá bom. E aí os professores podem usar para... Sim, mas até assim, crianças mais velhas, os pais compraram os livros e me falaram que gostaram também. Então, eu tenho tido esse feedback que não só as crianças ali em fase de Nossa, eu achei alfabetização lindo. Nossa, gostaram. eu fiquei encantada. Falei, meu, que trabalho bonito e que é objetivo também, né? Sim, Que essa isso foi a mais ideia. legal, né? Muito legal. Bem, estamos chegando no final. Olha. Esse é o Carreira Consciente, é o meu método de mentoria. Pô, não tem problema, não. Que eu aplico, né, com as pessoas que vêm fazer processo de transição, acompanhamento, enfim, tudo que é, né, o objetivo do PodWell tá exatamente esse, trazer a experiência dos meus convidados, contar um pouquinho da sua história, os desafios, né? Mostrar seu trabalho, obviamente, mostrar trabalhos bonitos como esse aqui do livro, que eu acho que é muito legal. A importância também. Uma das coisas também que eu acho que é super importante, principalmente para a galerinha mais jovem, né? Que construir uma carreira, ela não é da noite pro dia, Não. né? Tem todo um caminho, você vê quantas coisas, você praticamente fez 3 formações para você chegar onde você está, Sim. né? E tá construindo ainda, solidificando a tua carreira, né? Então, pensando nisso, eu sempre trago 2 perguntas para os meus convidados, né? Então, a primeira é, né? O que é uma carreira consciente para você? Olha, uma carreira consciente, eu acho que é você. Vai ser clichê, gente, mas eu acho que é você fazer o melhor com quem você tem ali na hora. Porque assim, nem sempre você está onde você gostaria de estar. Isso faz parte, principalmente quando você é mais jovem, né? Muitas vezes você não tá no emprego que você gostaria de estar, você não tá, às vezes, até na carreira que você gostaria de estar. Né, como eu falei, até a minha irmã, por exemplo, ela fez o design gráfico, mas o sonho dela sempre foi a fisioterapia. Olha só. Só que ela não tinha o dinheiro, porque é uma faculdade cara. Então, ela chegou a trabalhar em editor e tal, não sei o quê, conseguiu dinheiro e pagou a faculdade de fisioterapia. Legal, então, nem sempre você está no momento que você gostaria de estar, no lugar que você gostaria de estar, fazendo as coisas que você gostaria de fazer. Mas você tem que tirar o melhor daquilo. A minha irmã, ela usa coisas de design até hoje. Porque fisioterapia é um design, né? O corpo é um design. Eu fiz publicidade, eu uso pra me divulgar até hoje. É verdade. Então, imagina se eu não tiver... eu não vou nem prestar atenção em nada, não vou me esforçar, porque não é o que eu quero. Então, assim, graças a eu ter me dedicado, né? Até na escola eu não estava feliz, mas eu dava o melhor de mim. E com isso eu consegui aprender várias coisas que hoje me são úteis.
Então, acho que é isso. É você se dedicar com o que você tem, Exatamente. independente do que esteja acontecendo. E correr atrás também, porque as coisas não vêm de graça. Não vem mesmo. Então, vai chegar, minha vez vai chegar. Não, você tem que... Não, filho, vai chegar, mas você tem que ir atrás, né? Nossa, é. E é interessante isso que você está falando, né? Porque é aquela que você comentou, né? Que você ficou tantos anos em escola, mas chegou um momento que possivelmente você já não estava mais feliz, né? Não tá. É. Estava cansada, e tem todo o contexto do professor mesmo na escola. Sim. E possivelmente eu entendo que chegou uma hora que você teve que tomar uma decisão. E aí entra, né, a consciência de você, o que que eu quero para minha carreira, né? Exatamente. E aí, puxando essa questão, vamos ver, né? De toda a sua história aí que você contou, né? Tal. Você mudaria alguma coisa na sua trajetória profissional do que você viveu hoje, olhando para sua história? Você mudaria alguma coisa? Acho que na história não, mas eu sou muito crítica comigo mesma. Muito. Eu Não sou, precisa de ninguém. Não, Você é o maior não. algoz? com certeza. Grilo, aí é fogo. Eu sou perfeccionista e eu sou aquela pessoa Ai, meu que Deus. à noite vai dormir e fica, nossa, em 1998 eu cometi um erro, meu Deus. Além de ser mulher, que mulher tem uma, né? Uma Sim. memória. Lembra que eu falei que minha memória era boa? Caramba, sério? Não faça isso. Nossa, isso é horrível. Então, A gente assim, troca. Você faz terapia comigo, eu faço É, aula de olha inglês só. com você. nossa, isso então, assim, eu teria sido menos crítica e o mundo o professor, ele é bastante criticado. Assim é. E não só pelo público, né, alunos e pais de alunos, mas também pela gestão da escola. Acho que há uma Nossa, que cobrança interessante. muito grande do professor ter que ter sabe, ser sempre perfeito, Nível de excelência. nível de excelência e tal. Então, assim, eu ouvia de muitos gestores, né? Eu acho que isso não é pra você. Jura, Samantha? Nossa! Eu acho que você não tem o carisma. Eu acho que... Apresentadora de televisão É, agora? Então, você não tem o carisma. Uma outra coisa que eu ouvi, quando você liga pros pais pra falar com eles, você não faz vozinha fofa. Você não fala, oi, pai, aqui é a professora do Joãozinho. Tipo programa E eu infantil, ligava né? normal, falava, oi, fulano. Normal, gente. Então, assim, isso são críticas reais que eu ouvi. Nossa, Críticas reais. pesado, é pesado isso. E eu dava atenção. Então, assim, acho que eu teria... Mas eu acho que isso está relacionado à maturidade, né? Sim, Porque hoje sim. você daria banana para eles. Né? Porque tem críticas realmente que fazem a Ok, faz diferença, parte. que faz parte. Você fala, não, realmente, ó, isso aqui eu errei e tal. Mas tem coisas que é só porque, assim, eu também entendo que o gestor, ele quer ali ter essa questão da vozinha fofa, por exemplo, era uma escola particular que precisava de clientes. Tá, Então, eles queriam reter o cliente a todo custo, sim. né? E, então, assim, você não podia falar nada que pudesse desagradar o cliente, que pudesse, né? Que droga. Então, esse era o momento que eu devia ter... não, deixa pra lá, né? Vou seguir aqui fazendo meu trabalho, que eu sei que é bom. Tá, então assim, você não mudaria a questão do que você escolheu. Não, do que eu Mas- vivi, não. Mas de como eu... Comportamental. a importância que eu dei pra algumas coisas, eu mudaria. Que hoje você não faria isso. É. Não daria essa força, né? Não. Interessante isso. As suas duas respostas foram as mais diferentes até agora de todo mundo. Será que isso é bom? Aí, ó, já a crítica, já. Será que isso é bom? Eu acho interessante. Eu acho que eu não gosto. sei. Não, mas eu acho que é interessante ouvir, assim, porque são segmentos, né? Entendeu? Não é que é bom ou ruim. É que é tipo assim, é um olhar de uma categoria, né? Que é o professor. Não, tem gente, eu acho que muita gente deve ter falado, eu não mudaria nada. Teve gente que falou assim, bastante. sim. Gente, eu sou geminiana. Aí- Mudaria tudo. Eu só não mudaria como estou mudando. Lógico, nossa. E eu Muda acho todos os dias. E é muito interessante isso, porque na realidade hoje o que eu faço, eles se complementam. Com certeza. Totalmente, toda a parte de gestão, negócio, mundo corporativo, e hoje tô com essa questão de comportamental, psicologia, psicanálise, desenvolvimento humano, tudo que eu tô fazendo hoje,
ele está relacionado à carreira consciente. Então, para mim, é muito interessante ouvir a resposta de cada um, porque me traz vários cliques, assim, sabe? Vários insights mesmo, isso daí, né? Então, ok, Samantita, fechamos o nosso... Passou rápido. Você achou? Olha lá, quase 2 horas aí, tá vendo? Falo bastante. E aí, como a gente está finalizando, essa câmera é tua. Eu queria que você deixasse uma mensagem, divulgasse as suas redes, o seu trabalho, porque ninguém vive de podcast da Márcia. Sim, com certeza. Então, ela tem que vender o peixe dela, por favor. Aí fica com você. Agora é a mensagem, fala o seu Instagram, como que entra em contato, enfim. Gente, eu amei estar aqui. E quem quiser saber mais sobre mim, tanto sobre o livro quanto sobre as aulas, vai no Instagram, porque eu acho que é a rede que tá mais completa, porque as outras... Não tá? Então, olha, Você tem canal no YouTube? até tem, mas assim... Só que não. Até ele tá lá, ele existe, Tá. até tem. Mas não é uma coisa que eu preencho muito assim. Então, acho que o Instagram é o mais completo, lá onde vocês vão achar todas as informações. Eu escolho arroba difícil, eu sempre me arrependo. Mas eu acho que o meu arroba é prof.samanta.pinheiro. Eu não Deixa eu tenho olhar. certeza. Seguindo, peraí, dona Samanta, peraí, gente. Samanta com TH. Mas se você colocar Samanta Deus. Pinheiro e prof, essas palavras, se você jogar Samanta com TH, Pinheiro. Deixa eu Prof. ver aqui. Não, porque eu faço questão de pelo amor de Deus, Já tá no final do livro. pra gente você tem divulgar aqui. certinho. Tudo bem que os meninos depois é prof.samanta.pinheiro, né? Tá, prof.samanta com TH Isso. Pinheiro. É isso aí, gente. Aí tem até a capinha do livro também, Isso. depois, se vocês quiserem. E aí lá seguir. tem várias dicas de inglês que eu dou. Eu faço vários vídeos falando, como eu falei, de Aham. etimologia, de curiosidades, palavras, stories interativos. E aí na bio tem um link. Tô seguindo, sim. Eu tô seguindo. É isso que eu ia te perguntar, pra comprar o livro, Isso. como é que faz? Na bio tem um link, na verdade, que vai ter meu WhatsApp. Caso vocês queiram entrar em contato para aulas, enfim. Aula. Tem também um formulário para as aulas, então quem quiser fazer aula pode preencher lá que eu entro em contato. Às vezes a pessoa não quer legal. entrar em contato, sei lá. Exato, é. Preenche o formulário que eu entro em contato, caso se interessem pelas aulas, e tem o link para compra, Tá. ok? No Mercado Livre. Ah, tá no mercado? Então, não tem. Porque ele já calculou frete bonitinho É, pra isso é pessoa. importante. Nananá. Então, tem lá. Tudo que vocês precisam tá nesse link aí. Se quiser mais de um, comprar em lote, já pra mandar pra escola, Dá pra pode ir. Vem, né? E vocês podem sempre me mandar mensagem, mandar DM ali que eu Tá. respondo e tal. Tá tudo certo aí. E é isso. E qual que é a mensagem que você passa aí pra galera? Ai, gente, não desistam dos seus sonhos, porque eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ter um livro. Eu, criança, brincava de professora, brincava de escrever e tal. E nunca imaginei que ia ter um livro e tá aqui em mãos, né? Agora, dando entrevista no podcast. Nunca imaginei que ia dar uma entrevista. Então, gente, Bonitinha. não desistam, continuam, sigam seus sonhos. É clichê, mas é verdade. Mas é verdade. Persistam, porque acontece. É isso aí. Ai, que lindo, viu? Olha, obrigada. 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 Realmente, eu espero que você tenha gostado aí de colocar um pouquinho da sua história, mostrar o seu talento. Eu acho que num país que a gente tá ali, seja eu na educação universitária, você na educação de idioma, é um desafio. Somos aí grandes guerreiras e perseverantes, né, por uma Sim. educação decente, né? E eu acredito muito na educação básica, mas infelizmente acho que tem muito gap ainda, Com certeza. porque ela vai reverberar na faculdade. Você pega as consequências, né? Só que aí eu já pego tudo torto. E é muito cansativo você ter que arrumar o adulto, entendeu? Sim. Então, mas eu sou uma pessoa que eu amo estudar e eu acho que a educação é a base para qualquer coisa na vida. Até a neurociência explica isso. Então, para mim é sensacional. Então, obrigada mesmo por você ter aceitado o convite, disponibilizar o seu tempo. Hoje tá chuvoso aqui em São Paulo, né? Tá um dia, difícil. tá bem difícil. Então, assim, ela só está aqui realmente pela gratidão de estar aqui, tá bom? Então, obrigada mesmo. Obrigada eu. E, pessoal,
Estamos aí quase no finalzinho da nossa segunda temporada, né? Vai vir a terceira, mas por enquanto ainda tem alguns episódios para a gente, né, gravar. Então, espero que vocês tenham gostado, aprendido aí com a história da Samantha, né? E compra o livro dela, que é muito fofo, gente. É lindo. Papai, mamãe, professores, escola. Gente, vocês podem comprar de lote aí, ó, né? Para quando começar a época começa o semestre, ou de Natal, ele é vermelhinho, né? Podia dar para os olha só, alunos também, né? Tá aí o combina. Natal. Então, assim, vamos valorizar os nossos colegas, porque num país que a gente, né, o livro é uma coisa que, né, fica às vezes no PDF, né? Então vamos verdade. valorizar, né? Vamos valorizar os nossos colegas aí. E agradeço todo mundo por ter acompanhado até aqui. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau. Até.